Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal que vai nos ver aí, que está ouvindo a gente no podcast. Boa tarde, bom dia também para vocês que estão no podcast. Mais uma vez aqui nos reunindo aí para fazer um preview da próxima rodada, rodada 13. Mais duas, aí a gente começa os playoffs. Aí, mais quatro a gente acaba a temporada, infelizmente, mas tudo que é bom dura pouco. Primeiro eu, Sérgio, Bretão e o Natanael aí. Fala aí, Bretas, tudo bem com você? Cara, é tudo mais ou menos, né? Eu tô aqui em BH agora, sendo flamenguista aqui em BH, acabei de ver o Atlético sendo campeão brasileiro aqui. Tá rolando um buzinaço aqui do meu rival, né? Na porta da minha casa, claro. Então tá tudo mais ou menos. Mas falar de futebol americano aí ajuda a melhorar o humor. Faz parte, Brito. Fala aí, Natanael, tudo bem com você, Natanael? Tá no mudo, Natanael. Tá no mudo. Vamos começar falando desse futebol americano hoje, que tem o Cowboys aí quinta-feira, né? Para fazer a gente se decepcionar mais uma vez, né? Porque tá tudo favorável pro Cowboys nesse jogo aí. Mas, como eles gostam de espalhar a farofa, né? Exato. Então, e a torcida já não confia mais. Agora tem outro reforço, que é o técnico, o head coach, não vai estar em campo. O Mike McCarthy está de Covid, né? E os Saints ainda eles estão sem o quarterback titular deles, estão sem que é o James Winston, estão sem o Camara, estão sem o left tackle titular, o tight end titular e o left guard titular. Então esse ataque deles aí tá só o resto, né? Vamos ver o que o Sean Payton arruma aí com o Taysom Hill de titular. E quanto o Bretas aí tá triste, porque é flamenguista, eu tenho um amigo que é galo, que tá enchendo meu saco aqui, e é torcedor dos Saints. Eu quero que o Cowboys ganhe hoje de uns 30 pontos de diferença do Saints, só para ele ficar um pouquinho triste. Eu vou torcer junto só para dar o troco nesse cara aí. Então, antes de começar a live, né, esqueci de dar o parabéns ao Edu, nosso torcedor do Atlético Mineiro aí do grupo. Deve estar comemorando nesse momento, não deve mais estar aqui no nosso plano. Quem sabe amanhã ele aparece aí para falar com a gente. E meus pêsames ao Caião, que é torcedor do Bahia, deve ter sofrido com essa virada espetacular do Atlético, e o Bahia agora correndo um sério risco. Mas vamos falar de futebol americano. Primeiro, dar boa noite aí pro Thali, que está falando aí pro Bretas, que imagina quem é cruzeirense, Bretas, e realmente deve ser bem pior. Até porque a situação do Cruzeiro sozinha já não ajuda, né? E já não ajuda. E eu vejo aqui, então eu moro em BH sendo flamenguista, é contato com o cruzeirense atleticano o dia inteiro, né? E aí você vê a diferença, o atleticano no céu e o cruzeirense no inferno astral. Então tá dando um choque legal. Pô, 50 anos depois, os caras são campeões brasileiros, você tá na segunda divisão pelo segundo ano, vai pro terceiro, né? É complicado mesmo. Complicado, Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, né, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que sempre ajuda bastante a gente. E só uns lembretes, eu acho que só uma notícia, né, mais bombástica, assim, antes de tudo, né, que é o Antônio Brown, fora por 3 jogos, já estava fora, acho que desde a semana 8 que ele não jogava, né? Vai perder mais 3 jogos aí por suspensão de Covid, que ele disse que estava vacinado, levou até o cartãozinho de vacinação e era um cartãozinho fake. Então... Tá na moda, né? Exato. O pessoal lá na NFL tá curtindo uma invenção aí. O Aaron Rodgers só ficou na mentira, né? Só falou que estava vacinado. O Antônio Brown foi além, ainda mostrou provas que ele estava vacinado e as provas não eram muito legais. Então... É impressionante, né? O Antônio Brown, ele não dá uma dentro, cara. Ele só bola fora. Impressionante. É inacreditável, cara. Tipo... Quando você acha que o maluco vai melhorar, ele inventa uma forma mais bizarra de fazer merda, assim, tipo... parece que ele fica em casa pensando o que eu posso fazer ano que vem para aparecer fazendo merda. Foda. Porra, e ele é um jogadoraço, né, cara? Mas... E é bom avisar que a pandemia não acabou, né? Você tá vendo notícias aí de exato, agora com a nova... Então, todo cuidado não adianta parar de ter seus cuidados, porque pode ser muito perigoso. Isso aí. Sim, também tomar... a vacina do reforço, né? Fazer o contrário que essa galera aí tem feito. Carson Wentz também é outro. Mas, então, vamos começar aí a nossa análise da rodada. O primeiro jogo que a gente vai falar é Vikings e Lions. Vikings em Lions, né? O Vikings favorito por 7 pontos, 46 pontos e meio.
o over-under. E aí, Bretas? Bom, esse jogo aí, né, tem o Lions bem pouco favorito, né, jogando contra Minnesota ainda. E o over-under aí de 7 está mostrando que as casas de apostas estão projetando que o jogo fica 26-19 para o Vikings. Então é uma pontuação boa para o Vikings aí, dá para você confiar bem nesse ataque do Vikings, que deve pontuar bem, escalar o Kirk Cousins com confiança. Os wide receivers também, os dois, né, o Thielen e o Justin Jefferson, dá para escalar com confiança. Eu gosto da opção de stream, do Tyler Conklin, né? Buzinaço aqui no fundo. Vocês estão escutando o buzinaço? Isso que eu tô rindo aqui. Dureza, cara. E o Tyler Conklin acaba sendo aí uma boa opção de stream, né, para essa semana. Ó, agora foguete. O Tyler Conklin, eu cheguei até a citar ele na minha coluna de stream de tight ends, né, como uma boa opção. Ele pode anotar um touchdown aí nesse ataque que vai pontuar bem no jogo. E a opção que eu deixei para falar no final é o Alexander Mattison, né? Que agora que o Dalvin Cook não joga, a gente sabe que ele vai ser o running back 1 desse time isolado. Nos 2 jogos que ele jogou esse ano como titular, ele pontuou mais de 20 pontos nos 2, tá com a média de quase 25. Aí agora, um cara que já pontuou tão bem quando o Cook não joga, tá enfrentando o Detroit, que é uma das 3 piores defesas corridas da liga. Então isso daí é muito Mattison, é para você escalar o Mattison com uma confiança absoluta. Eu estava analisando, vi uns rankings, vi os confrontos, a lista dos running backs que eu prefiro o Alexander Mattison. É só o Jonathan Taylor. Ele já é o meu running back 2 para essa semana. Então, eu gosto pra caramba do Mattison mesmo. Ali disputando com ele no segundo lugar, você teria Joe Mixon e Austin Ekeler. Só que eu ainda prefiro o Mattison. Então, assim, se você tem o Mattison no time, é impossível não escalar ele, na minha opinião. Nem se você tiver Mixon e Jonathan Taylor. Eu tiraria o Mixon ou botaria no flex. Do lado do Lions, né, é muito difícil confiar no Lions, como a gente sabe. Jared Goff, difícil de escalar também. O TJ Hawkinson, acho que você pode escalar, só que pega um confronto difícil, né, que é contra a defesa do Minnesota. E, curiosamente, a defesa do Minnesota é uma das melhores da liga defendendo tight ends, o que é ruim para o Hawkins, e a pior defesa da liga, pior de todas defendendo wide receiver. Só que você vai escalar o Hawkinson porque ele é o único cara de lá. Enquanto isso, os wide receivers do Lions são difíceis de confiar, né? Se você estiver precisando aí de um tiro no escuro, um stream, eu gosto do Josh Reynolds. Chegou no time aí recentemente, está ganhando mais espaço. Eu acho que ele é uma opção de stream de receiver, caso você precise, interessante para ligas profundas. E não escalaria quem que eu estou fugindo de qualquer jeito nesse confronto. Khalif Raymond. Eu já escalei ele em algumas rodadas numa liga bem profunda de wide receiver, só que ele vem pontuando bem mal agora. Nos últimos 4 jogos, ele totalizou 10 pontos e meio. Então, 4 jogos já que ele está com uma média aí de 2,5. Então, fugir do Khalif Raymond mesmo. Isso aí que é a minha opinião sobre o jogo. Eu tenho o Khalif Raymond também em algumas ligas, passei por isso, eu escalei em algumas, até eu acho que na semana da Sérgio ele estava lá, mas desde então é só decepção, eu evito pegá-lo a qualquer hora. E o que você acha do running back lá, o retornador, que o Mike Zimmer falou que vai jogar mais, o Van Vu? Como é que é? Uma coisa assim. O Nwangu ele é super rápido, né? Um cara físico pra caramba, mas eu acho que ele não vai incomodar muito o Mattison, não. Acho que ele vai jogar ali 10, 15% dos snaps e acho que é uma jogada de desespero muito ruim, eu não escalaria, não. Falando nisso, eu esqueci de escalar, esqueci de comentar, foi sobre o Jamal Williams, né, que tá entrando aí para substituir o DeAndre Swift. Eu tô colocando muita fé no Jamal Williams. No jogo passado, depois que o Swift saiu, ele jogou 75% dos snaps. Isso é muita coisa. E o resto da competição de running back dos Lions é meio patética, né? É o Jermar Jefferson e o Gordon, o Goodboy, que não sei o nome dele direito. Então não dá para confiar muito no Jamal Williams, porque ele vai ser o dono desse backfield. Eu tenho o Jamal Williams aí em torno de running back 15 no meu ranking dessa semana. Então é um cara que eu estou bem confiante. A defesa do Minnesota é um confronto neutro para running backs. Ele vai ter um jogo que vai depender muito do que o Swift também fazia, né? Que é receber passe, né? Porque infelizmente o ataque do Detroit é muito ruim. Mas ele fez 10, eu acho que ele fez 10 pontos na primeira semana, né? Mais de 10 pontos, fez mais de 10 pontos na última semana também. Eu também estou bastante confiante com ele. Eu tenho ele em algumas ligas, vou usá-lo esperando bastante pontuação dele. Também, eu tenho o Jamal numas 2, 3 ligas e vou escalar confiante. Só que eu perdi o Swift numas 6. Então eu tenho o Swift em uma liga também que eu vou. E o pior que era. Eu tenho ele e o Chubb também. O Chubb de bye vai ser difícil. Vou ter que botar o Ramondre Stevenson. Acho que vai ser complicado essa semana aí. E era uma semana que eu tinha que ganhar para garantir o playoff. Mas vamos lá.
Então, antes de seguir no próximo jogo, o Leandro dando um salve aí, falando que essa semana tá muito bom no quesito futebol para ele, com o Palmeiras campeão e o Flamengo só na vontade. Essa rivalidade de Flamengo e Palmeiras aí tá crescendo a cada ano, né? Mas vamos voltar para a NFL aí. Nathanael vai comentar para a gente Cardinals em Bears. Cardinals favorito por 7 pontos e meio, over-under de 44. Fala aí, Nathanael. Pois é um jogo que minha previsão é que o Cardinals vence com certa tranquilidade, mas isso vai depender, claro, da volta do Kyler Murray, né? O Kyler Murray está com o tornozelo lesionado, já ficou de fora algumas semanas atrás. Teve agora essa folga aí, que foi até, de certa forma, providencial para a recuperação dele. Eu estou muito confiante que ele volte, tanto ele como o Hopkins, né? Os dois voltando, esse jogo tem tudo para ser uma grande pontuação do Arizona Cardinals e uma vitória tranquila. E o Kyler Murray, claro, escalado com grande possibilidade de pontuar bem. Eu tenho ele na minha liga Dynasty, que não é daqui a outra, a mais antiga, e eu estou disputando a bye, né? Se o Murray jogar, eu tenho grande chance de ganhar essa bye. Se ele não jogar, minha situação fica meio complicada. Então, eu tenho que rezar mesmo para o Murray jogar nesse jogo. E o DeAndre Hopkins também. O Kyler Murray, ele postou um tweet, vocês viram? Ele postou um tweet que era o Thanos. Para quem conhece Avengers, tem uma cena do Thanos, eu achei interessante. Eu vi isso aí. Aí é um tweet do Thanos que ele tá lá assim, né? Depois dele conquistar todas as joias, aí ele para, olha assim e dá um suspiro, assim. Ele só postou isso. Aí o pessoal não ficou sem entender. Que é isso? Que o Thanos naquela cena ele tá entediado. Então o Murray tá aliviado que vai voltar, ele tá entediado, é o quê? Eu não tenho essa resposta ainda não. Até eu também não entendi nada do tweet. Eu vi. Esse tweet só serviu para causar confusão mesmo. Foi só esse o objetivo. Foi. Pode falar aí, Nathanael. Pois é, ele tem tudo para pontuar bem no quarterback. Agora, se for o Colt McCoy, aí eu não tenho confiança nenhuma. Não escalaria o Colt McCoy como quarterback 1. Justin Fields e Andy Dalton, seja um ou outro, eu também não escalaria no Chicago Bears, que para mim também não tem muita chance nessa partida. O James Conner, running back, isso aí está jogando muito, né? 13 touchdowns, é um forte running back. O David Montgomery, apesar de não ter uma produção assim tão boa de touchdowns, mas ele tem 85% dos snaps ofensivos, um volume muito grande, então é o running back 2, pelo menos. O DeAndre Hopkins, eu falei já, é um cara que tem um piso alto, como wide receiver, se jogar, é tranquilo. Agora, se ele não jogar, o Christian Kirk já se torna já um wide receiver 2, no mínimo. Aí. Ele jogando, pode até o Christian Kirk ser um flex ou um wide receiver 3. O AJ Green e o Rondale Moore, eu não estou escalando, não estou com muita confiança em nenhum dos dois, e também não tenho confiança em nenhum dos wide receivers dos Bears. Em relação ao tight end, o Zach Ertz, para mim, é uma opção de tight end, não é muito alto, é uma opção baixa de tight end, e eu também não escalaria o tight end do Bears, o Cole Kmet. A defesa, como eu indiquei aí no artigo, deu um saque. Para mim, a defesa do Arizona Cardinals está ali na segunda prateleira, uma defesa até fácil não é fácil de ser encontrada, ela é uma das defesas, acho que a sexta defesa com menos disponibilidade, está ali com 35% das ligas. É uma defesa que pontua muito, é a terceira maior, e o ataque do Chicago Bears é muito fraco, né? Muito fraco. E a defesa do Arizona Cardinals, por outro lado, é muito boa. Então, o matchup é maravilhoso com esse over-under de 45,5, um spread favorável de 7,5. Então, pode apostar na defesa do Cardinals, como também no kicker do Cardinals, o Matt Prater, né? Já o nosso Cairão aí, que está disputando, e vamos votar nele, né? Por Pro Bowl, Cairo Santos, eu não escalaria nesse jogo. Eu vou streamar o Arizona Cardinals em uma liga, porque chutaram ele por causa do bye, então eu consegui pegar ela aí para substituir a do Cleveland que eu tinha, então tô bem feliz, tô bem confiante mesmo. Só espero que o Mooney faça mais pontos do que o Nathanael tá transparecendo, porque eu preciso muito do Mooney essa semana aí na mesma liga que eu tô Save Swift, que eu vou com o Arizona Cardinals. Mas é a única liga que eu tenho. A chave é o Allen Robinson jogar ou não. Ele treinou hoje, eu não vi. Ontem ele não treinou. Até a última notícia que eu vi, deixa eu até confirmar aqui, mas ele não estava treinando. O Allen Robinson não tá, né? Então,
Nos dois, cara, no último jogo, isso daí fazendo a coluna de stream de Tyrants eu vi, o Allen Robinson não jogou, o Mooney jogou muito bem de novo, segundo jogo seguido. E aí no último jogo o Cole Kmet teve 11 targets, cara. Isso aí é impressionante. Um cara aí que tá voando abaixo do radar, mas que é interessante. 11 targets no jogo passado. Tem esperança também no Kmet em umas ligas aí. Em liga VPA ele tá bem, porque ele tem 11 targets, pega 7 recepções para 40 jardas, passa de 10 pontos, tá bom. Ele tem 0 touchdowns esse ano. Impressionante, né? Tyrant com 0. Que o Chicago só passa touchdown pro Jimmy Graham, né? Ele só entra para fazer isso. Eu acho que nesse ano ele tinha 3 alvos, foram 2 touchdowns, e os 3 foram lá na Red Zone. É bizarro. Loucura. Mas, Então, continuando, vou falar agora de Bucks e Falcons. Bucks favoritos por 11 pontos, over-under de 50 pontos e meio. Ou seja, o Bucks vai atropelar, segundo o Texas, segundo Las Vegas, e é o que eu acho também. O Tampa Bay é muito fácil de analisar. Você tem o Tom Brady, o Fournette, o Chris Godwin e o Mike Evans, você escala. Por mais que o Mike Evans e o Chris Godwin tenham uma flutuação muito grande, né? Tem um altos e baixos muito grande. Você tem sempre que botá-lo e contar que ele vai estourar nessa semana. É muito difícil você ter jogador mais confiável, assim. E o Gronk também, né? O Gronk agora que voltou, estava esquecendo. O Gronk agora voltou muito bem. Contra o Colts ele arrebentou, passou de 100 jardas, como sempre faz. Então, não dá para confiar no Gronk até o final da temporada. O único outro jogador assim que eu colocaria, mas com bastante desconfiança, é o Ronald Jones para um flex, assim, em ligas que essa semana tem 4 times em bye, né? Que são... deixa eu até confirmar aqui, é o Panthers, o Browns, o Packers e o Titans. Então, se você tiver precisando de um running back, o Ronald Jones pode fazer alguma coisinha, principalmente se ele anotar um touchdown, né? Você tem que torcer para ele entrar, furar o olho do Leonard Fournette na hora certa e anotar o touchdown. Do lado do Atlanta Falcons, para falar a verdade, eu só confio no Cordell Patterson. Quem diria, né, o começo da temporada, se a gente fosse terminar a temporada falando que o Cordell Patterson é o único jogador que você escapa. Não, tem o Kyle Pitts também, que teve jogos piores aí nas últimas semanas, mas essa semana eu acho que, como já vem falando aqui, eu acho que ele é praticamente um wide receiver nesse ataque do Falcons, jogando contra um time que tem uma secundária muito ruim, cornerbacks muito ruins, eu acho que ele vai conseguir produzir bem. Então, dá para apostar no Pitts. E o Russell Gage é um flex, em ligas mais profundinhas também, o Russell Gage também é muito altos e baixos, eu não confio muito, mas numa liga flex dá para arriscar. Até a gente tem o Matt Ryan, né? Tava discutindo hoje à tarde lá na Copa do Mundo, o Matt Ryan ou o Garoppolo. Eu acho que o Garoppolo tá ganhando porque, por mais que o matchup até seja favorável para o jogo aéreo, não dá para confiar no Matt Ryan nas últimas semanas. Tá muito mal. E ele pegou já outros confrontos favoráveis, então eu tô meio que fugindo do Matt Ryan. Então, é isso. Assim, esse jogo é muito fácil de analisar. Os jogadores dão para confiar, você coloca. Os outros é muito fraco, é um gap muito grande. Dando sequência aí, os jogos Colts e Texans em Texas. Colts favorito por 10 pontos, 45 pontos e meio de over-under. E aí, Breta, já que a gente vai atropelar como Las Vegas está falando, eu não acredito. Antes de falar desse jogo, cara, só uma coisa que eu fazendo hoje minha coluna de stream de Tyrants, eu descobri e eu fiquei impressionado. O Gronk, ele jogou 6 jogos esse ano, só que em um dos jogos ele tava bichadaço, jogou 10% dos snaps e pontuou 0. Então, se você contar que ele jogou 5 jogos, cara, ele fez 90 pontos nesses 5 jogos. A média dele em 5 jogos, que é um espaço amostral razoável, é de 18 pontos por jogo. Isso é bizarro. Isso aí, Travis Kelce tá querendo essa média e não consegue. Então, assim, dá para confiar demais no Gronk. Anotou 4 touchdowns na temporada já, tá recebendo muitos targets. Eu acho aí que ele já é um Tyrant ali flertando com o top 5 esse ano. Top 5 que seria para mim, né, o Kelce, Waller, Kittle, Andrews e Pitts. E aí o Gronk entrando ali nesse bloco já para disputar. E agora falando sobre Colts e Texans, né, a grande coisa desse jogo é o Jonathan Taylor. Num jogo que o Jonathan, num esquema do Texans, que ele corre muito com a bola, né, você tem muita facilidade para o Taylor quando o Colts está na frente do placar. E esse é um jogo que as casas de apostas contam que o Colts vai ficar à frente do placar. O Taylor, ele veio aí, o Sérgio com certeza sabe disso, porque ele está vendo 9 jogos seguidos que ele anota touchdown terrestre. E nesses 9 jogos ele anotou 14 touchdowns terrestres.
Nesse jogo eu acho assim, que é batata, que ele vai anotar algum e manter essa sequência aí. Eu acho que a grande pergunta é se você acha que ele vai anotar 1 ou 2 touchdowns corridos. Então, Jonathan Taylor é o running back 1 geral essa semana, sem sombra de dúvida. O Carson Wentz é interessante também. Eu acho que ele não vai acabar passando muito a bola, né? Que o Colts vai tentar correr bem. Só que ele tem sido um pouco seguro com a bola, um quarterback ali que está pontuando bem, pontuações seguras. Mesmo não passando bem muita bola, eu acho que dá para ele anotar ali talvez 2 touchdowns e fica uma opção de stream interessante. Eu vi aí que o Tarley perguntou Carson Wentz ou Russell Wilson para essa semana. Bom, o Russell Wilson ele enfrenta a defesa de São Francisco, né? Que graças a Deus está começando a jogar bem. Eu torço para o São Francisco. Só que, cara, eu ainda iria com o Russell Wilson nessa semana. Ele tá mal, só que, cara, é o Russell Wilson, entendeu? Ele tem a coisa de correr mais com a bola do que o Carson Wentz. Os matchups em termos de quarterback são parecidos. São Francisco é um pouquinho pior. E, cara, eu acho que uma hora o Russell Wilson vai ter que dar certo. Não é nenhum argumento super estatístico, não. Mas é de olhar o Russell Wilson e falar, ele vai ficar jogando mal para sempre? Eu acho que não. Então, eu escalaria o Russell Wilson mesmo. Continuando com os Colts, né? Você vai ter o Michael Pittman, de wide receiver, ótima opção. Eu acho que ele tem boa chance de anotar um touchdown nesse jogo que o Colts deve marcar muitos pontos. E tight end é complicado a situação dos Colts. Porque, por um lado, os Colts ficam nesse comitê de tight ends aí que é um saco, né? Na semana passada, o Jack Doyle foi o maior tight end pontuador da rodada inteira da NFL. Só que você vai escalar o Jack Doyle, você vai escalar quem? E a defesa dos Colts é muito fraca contra tight ends. É uma das 3 piores da liga. Então, se você quiser tentar sua loteria aí de quem escalar, quem que você escalaria, Sérgio? Se você fosse postar num tight end do Colts. Assim, eu com muito receio acho que eu botaria o Doyle, porque eu vi uma entrevista, até eu falei aqui na live de terça-feira, quando perguntaram para o coordenador ofensivo do Colts, o Molly Cox, por que ele não recebeu tanto alvo? Logo depois do jogo, ele falou assim, ele já teve essas oportunidades e ainda não correspondeu, então eu acho que eles estão meio que esquecendo o Molly Cox, eu não sei, pode ter sido só um jogo, não sei, mas eu acho que eles estão esquecendo um pouco o Molly Cox, e o Kylen Granson já está tendo mais alvos do que ele, que é calouro, então, assim, eu iria de Jack Doyle, mas teria vários outros nomes acima dele em outros times ainda. Sim, é complicado, né? 3 tight ends num time, fica difícil você escolher um para acertar, sua chance fica pequena. Sim, são 3 tight ends no time que não passa muito a bola, né? E nenhum deles, assim, é muito bom, assim, então é difícil. Você pode escalar o cara e ele ter touchdown, ou você pode escalar o cara e ele ter um alvo, né, no jogo, então é complicado. Exato. Do lado dos Texans, eu gosto um pouco do Tyrod Taylor. Não necessariamente para essa semana, mas para a temporada mesmo. Tem uma liga super flex aí que eu fiz uma troca, eu troquei meu quarterback 2, que era o... esqueci, acho que era o Tua, para ficar com o Tyrod Taylor até o final do ano. A tabela do Taylor tá muito fácil até o final do ano. E ele corre muito com a bola, né? O ataque dos Texans tá mais capaz do que a gente imaginava. Então, para Superflex, eu acho uma opção interessante. Para a liga de um QB é difícil, né? Com certeza você acha alguém melhor que o Tyrod Taylor para escalar. O running back, o David Johnson aí é uma opção interessante para o flex, baseado em volume sozinho, na minha opinião. Que ele deve ter o volumezinho dele, a eficiência ruim, só que para o flex é uma coisa meio Mike Davis no início do ano, assim, eu acho que é o que você pode esperar do David Johnson. Brandon Cooks, eu acho que ele é quase que a prova de matchup, porque ele é o único recebedor desse time dos Texans, então ele acaba tendo muito volume, e ele é mais eficiente com o Tyrod Taylor do que com o Davis Mills. Target share muito alta, todos os passes vão para ele, então eu gosto do Cooks para essa semana, assim, é um cara que eu gosto mais do que a média, sempre gostei, desde o draft até a temporada inteira. Eu confio muito no Cooks por causa desse volume. Tight end do Texans não existe. O wide receiver 2 no Texans não existe também. Então, basicamente, é Brandon Cooks, David Johnson por flex e o Tyrod Taylor. Eu acho que o Tyrod Taylor, a chegada dele foi boa muito por causa do Brandon Cooks, né? Porque melhora muito para o Brandon Cooks. O que você falou assim, liga com QB, a gente não vai ver ninguém escalando, a não ser que seja uma liga com 16 times, uma coisa meio maluca assim. Porque tem muitas opções melhores, apesar dele correr com a bola, né? Mas o time é meio fraco. É o que você falou, só tem o Brandon Cooks, então é difícil a defesa conseguir encaixar a marcação nele. Fica muito complicado fazer ponto. Vou passar aqui no chat rapidinho. O Igor Viva dá uma boa noite. Fez uma pergunta que eu vou passar aí pro Breton, porque ele já falou do Detroit. Rondell Moore, Amon-Ra St. Brown ou CJ Uzomah para uma vaga no flex? Qual a melhor opção, Bretas?
Nesse caso, eu acho que eu vou até meio que por eliminação. O Uzomah eu não confio. Eu fiz meu ranking de Tyrants hoje na coluna, ele não tá no meu top 20. O Uzomah, ele pode anotar algum touchdown em algum jogo, só que você não vai saber como. E ele pode fazer um jogo de 0 pontos, assim, com tranquilidade. Então eu evitaria muito. O Amon-Ra St. Brown, ele tem um confronto fácil, só que eu acho que ele não é o wide receiver 1 no Lions. Eu acho que é o Josh Reynolds já. No jogo passado, o Josh Reynolds fez 16 pontos. Então eu iria de Rondale Moore. Torcer aí para ele acabar tendo um jogo com muitos targets, muitas recepções. Pô, acho que 2 semanas atrás ele teve um jogo de 11 recepções. Só nisso aí, com 0 jardas, ele já faz um jogo razoável. Né? Então você torce aí pro Rondale Moore, eu iria com ele assim, com tranquilidade. E você, Nathanael, concorda? Você que falou aí do jogo do Cardinals? É difícil essa escolha aí, viu? Mas eu acho que realmente o Rondale Moore é a opção melhor aí. Caso, né, também o Kyler Murray jogue, né? Tem que ficar de olho aí. O Hopkins fique fora também, né? Mas eu acho que é bem provável que o Hopkins não jogue. Se o Hopkins ficar fora e o Murray jogar, ainda é melhor ainda, né? Mas mesmo no cenário mais pessimista, Colt McCoy com Hopkins, eu acho que eu ainda escalaria o Rondale Moore do que esses outros dois. Tá muito difícil confiar no Jared Goff, cara. Tem o TJ Hawkins em umas ligas, teve um jogo que eu perdi por 1 ponto, eu acho que ele fez 0 pontos, né? O Jared Goff não conseguiu acertar um passe pro filho da mãe. Vamos lá, vamos seguir em diante. Vinícius Facão falando aí boa noite, perguntando se vocês trocariam o Cooks pelo Higgins, já tendo o Ja'Marr Chase no seu time. O que você acha, Nathanael? O Cooks pelo Higgins? Mas ele tá falando para essa semana agora? Não, acho que é o resto do ano, trocar mesmo, troca. Me parece trade mesmo. Então, eu ficaria com o Higgins. Eu prefiro o Higgins, hein? E você, Bretas? Cara, eu acho muito pau a pau mesmo. É uma troca muito equilibrada, eu acho. Cara, se eu tivesse que escolher... Cara, porque pra mim é muito pau a pau. No último ranking que eu fiz, eu acho que um ficou num lugar, o outro ficou logo abaixo. Então é muito pau a pau mesmo pra mim. Se eu tivesse que escolher, eu acho que eu iria de Brandon Cooks pela tabela. Mas, assim, muito pau a pau. Assim, eu também acho que é muito parecido. Eu prefiro o Higgins, assim, por um pouco, porque eu gosto muito do Higgins, do potencial dele. Mas como ele já tem o Ja'Marr Chase, eu acho que diminui muito o teto dele semanalmente. Então vai chegar uma semana, principalmente nos playoffs, que um vai destruir, o outro vai mal. Aí ele vai acabar perdendo um confronto assim. Então eu ficaria com o Cooks ainda, mas é muito equilibrado, assim, é muito... Tanto que ficou 2-1 aqui, é muito equilibrado. Os dois são bons. E eu sempre fiquei falando aqui que eu ainda acreditava no Higgins. Essa semana ele me deu essa alegria aí. Teve um excelente jogo. O Joe Burrow e eles se dão muito bem. Que o Higgins teve essas lesões no começo da temporada. E tem jogos que o Cincinnati não está precisando passar a bola, né? Mas ele e o Ja'Marr Chase são muito bons. Esse ataque vai ser fenomenal aí com o Joe Burrow e o Joe Mixon por um tempo ainda. Dando prosseguimento aí, vamos falar agora de Eagles e Jets. Philadelphia favorito por 7 pontos, over-under de 45. Nathanael, só me dá uma notícia. Tevin Coleman vai ser o melhor running back da semana ou não vai? Eu não acredito, não, sinceramente. eu nem escalaria ele aí na minha análise que eu fiz desse jogo. Infelizmente o Eagles vai ganhar, né? Porque esse time do Jets é fraquíssimo, né? É um time não fala isso, que o Jets conseguiu ganhar alguns jogos maravilhosos. É contra o Bengals, até que a gente já falou. Do nada eles acham umas vitórias aí, Nathanael. Vai que é esse domingo. Tá igual o Texans. Toma cuidado, viu, Sérgio, com seus Colts aí. Que o Texans também tem jogo. Não, tô preocupadíssimo com esse jogo dessa semana. Mas é um time que dificilmente passa ali dos 18 pontos. É muito raro mesmo. E normalmente é um alvo, né? Todo confronto contra o Jets, aquela defesa se torna alvo, uma opção de streaming. E do Eagles não é diferente. Por isso que ele está até na minha prateleira 1 lá no artigo lá das defesas. E o Zach Wilson tem um número muito alto de sacks, né? O cara é sacado praticamente toda hora, né? Até que interceptações ele não tem tanto, mas sacks Mas só que vai ter do outro lado lá o cornerback, o Darius Slay, né? Que é muito bom. Então é uma probabilidade de interceptação aí boa, né? Eu acredito uma vitória até mais elástica do que essa do spread aí, né? De 6-7, né? Uma vitória mais tranquila da equipe do Eagles. Eu escalo o Jalen Hurts. Eu acho que ele é um quarterback. Ele é o tipo de quarterback que pode
mitar, né? Uma semana, ou pode ser uma pontuação muito baixa, né? Uma decepção. Para mim é um boom ou bust, quarterback 1. Zach Wilson nem pensar, né? Que é um doido de escalar Zach Wilson. Boston Scott, ele, pelo matchup, né? Ele pode ser considerado um flex. Se o Miles Sanders jogar, aí pode também ser uma opção, mas se não jogar, pode ser o Kenneth Gainwell, mas eu escalaria mesmo só numa desespero total. Relação aos running backs do Jets, eu até gosto mais do Ty Johnson do que do Tevin Coleman, mas eu acho que nenhum dos dois vai ter uma produção muito alta nesse jogo, não. Não escalaria nenhum como running back. O wide receiver, o Devonta Smith, eu acho que ele tem um teto alto, um wide receiver 2, teto alto. O Corey Davis ali, no máximo, com wide receiver 3, numa liga que tem 3 wide receivers. O Jameson Crowder eu não escalo. O Elijah Moore, eu acho que ele é um cara que também tem um teto alto, wide receiver 2. O Dallas Goedert, que é um cara que tem tido muito targets, né? O tight end do Eagles, e ele tem um teto alto para mim como tight end. Já o tight end do Jets, o Ryan Griffin, né? Para mim também não escalaria. A defesa, como eu falei, do Eagles, claro, do Jets não. E o kicker, para mim, o Jack Elliott vai ser um dos kickers aí que vai ter uma pontuação muito grande nesse jogo. O problema desse treino do Eagles aí, o Jalen Hurts está jogando bem recentemente, né? O último jogo ele jogou mal, teve 3 interceptações, nenhum touchdown. Só que ele vem jogando bem como quarterback na vida real. O problema é que pro Fantasy ele tá pontuando mal porque o Eagles deu um insight no Eagles que eles falaram, é melhor a gente não colocar o Jalen Hurts para passar para 300 jardas todo jogo, igual eles estavam querendo fazer. E aí interessante aqui, ó, nos últimos 5 jogos, ele só passou para mais de 170 jardas uma vez. Então, pô, isso é impressionante. Nenhum jogo ele conseguiu mais de 200 jardas desde a semana 7. Então, ele tá passando muito pouco a bola. Eu tenho o Goddard na nossa Dynasty do BRF Football, e eu tô passando aperto com isso, cara. Porque, pô, o cara tá passando tão pouco a bola que não tem target para ninguém. Tá igual o Justin Fields no início do ano. Então, tá me preocupando um pouquinho, ainda mais nesse jogo aí que o Eagles deve atropelar. Eu acho também, concordo com o Nathaniel, que o Eagles deve ganhar fácil. E o Jets é a pior defesa corrida da liga, a pior defesa corrida dos últimos 2 anos. Então eu acho que o plano de jogo do Eagles vai ser correr, 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 correr. Aí quando tiver muito na frente do placar, mais ainda correr. Então eu tenho um pouco de medo do volume do Hurts, do Devonta Smith, do Goddard. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Eu acho que o pior é quando eles fazem essa mudança e quando dá certo, né, pra gente, então, porque eles, nos últimos 5 jogos, acho que eles ganharam 4, só perderam agora pro Giants, então, realmente eu tenho o Jalen Hurts em uma liga e ele tá muito dependente de anotar touchdown correndo, e das jardas corridas dele, porque ele realmente não tem passado a bola, o Devonta Smith tá me derrubando em algumas ligas, tá complicado. Aí, Nathanael, já responde essa pergunta aí que... Fala aí primeiro. Sorte do Hurts é que ele corre pra caramba em todo jogo, né? O cara tem mais de 50 jardas. A última vez que ele teve menos de 50 jardas foi na semana 6 corrida. Então, pô, ele já começa com 5 pontos no jogo. Sorte é dele, sorte é nossa que temos no Fantasy, né? Porque senão ia ser um desastre total. Pro Fantasy eu tava preferindo o bom e velho Jalen Hurts, que tava jogando mal, mas tendo muito volume, passando a bola igual doido, aí tava bom. Eu tava gostando. Ele tava me garantindo muitos pontos nessa época. Eu tava atropelando todo mundo lá na nossa liga. Ele foi o quarterback 1 do ano até a semana 7. Tava jogando muito bem. E mal na vida real. Aí agora inverteu isso aí. Sim, agora inverteu. Eles... E é o que eu tô falando assim, é ruim pra gente, porque por que eles vão mudar se eles estão ganhando na NFL, né? O fantasy pra eles não importa. Então vamos continuar com essa... Que o time tá correndo muito com a bola. O Jordan Howard, sensacional. Tomara que jogue essa semana. Exato. Nathanael, quem você prefere aí o resto da temporada? Dallas Goedert, Logan Thomas ou TJ Hockenson? Eu tô aqui um pouco na dúvida entre o Dallas Goedert e o Hockenson, mas vendo aqui pelos próximos jogos, o Eagles vai folgar na próxima semana, então se você tiver o Goedert vai ter que ter outro, né? Vai ter que colocar ele no banco. Isso é importante pra caramba pra quem tá lutando por vaga em playoff, né? É um bom destaque, então eu não lembrava disso. Agora, ele vai enfrentar o Washington 2 vezes e o Giants. Eu acho que é uma ótima opção o Goddard, desde que você não precise assim tanto dele na próxima semana.
Agora o Hockenson, deixa eu ver o calendário dele aqui. O Hockenson vai pegar o Denver, uma boa. Agora vai pegar o Cardinals, né? Tem uma defesa boa e vai pegar depois o Falcons. O problema aí é o Cardinals na semana 15. Então, por uma leve vantagem, o Goddard, né? Dallas Goddard. É uma coisa Você, Bretas, como é que tá no seu ranking? No meu ranking, cara, eu tenho TJ Hockenson em primeiro, Dallas Goedert em segundo e o Logan Thomas em terceiro. Só que uma ressalva. A tabela de playoff do Logan Thomas é Filadélfia, Dallas e Filadélfia. E Filadélfia é a pior defesa da liga defendendo Tyrande. Então, quando no playoff você tem o Logan Thomas que pega a pior de todas, defesa da liga 2 vezes, cara. Então, nos playoffs, o Logan Thomas eu acho aí que pode ser um cara que vai mandar muito bem. Só que considerando assim, resto do ano ele tá em terceiro lugar, mas nos playoffs aí eu já coloco ele à frente do Goddard e pau a pau aí com o TJ Hockenson por causa dessa tabela sensacional. Até por isso que eu ia falar que eu prefiro o Logan Thomas desses 3 até o resto da temporada por causa dessa tabela, assim, porque Philadelphia é muito ruim contra o Tyrande e são 2 jogos nos playoffs, né? O primeiro jogo e a final, pô, então é uma vantagem muito grande se ele encaixar. E o Hockenson é um cara que eu gosto muito, mas tá muito difícil confiar no Jared Goff passando a bola para ele. Tem uns jogos que fica um sofrimento, ele com 1 ponto no primeiro tempo, aí depois o Jared Goff parece que lembra que ele existe, começa a dar um monte de passe para ele, assim, tá? É muito difícil para quem tem o Hockenson. Tá complicado. E o Logan... Lembrando que o Logan Thomas tá voltando agora, né? De lesão. Sim. Tem que observar também como é que é essa volta dele. Né? Mas ele teve um bom jogo segunda-feira, né? Ele jogou direitinho, teve bastante alvo. Eu abri aqui a tabelinha e a pontuação do Logan Thomas. No último jogo ele estava voltando de lesão mesmo, ele jogou 80% dos snaps só. E ele joga 100% em todo jogo que ele tá saudável. Então, nesse jogo eu acho que já voltou ao normal já. Só que interessante, ó, que eu vi a tabela dele aqui nos próximos 5 jogos, né, até acabar o Fantasy. Essa semana ele tem um confronto excelente contra o Las Vegas Raiders, que é uma defesa aí, 5º lugar, melhor confronto para Tyrande. Aí tem os 2 jogos contra a Filadélfia no playoffs e enfrenta Dallas 2 vezes. Dallas é um confronto neutro para Tyrande. Só que se você pensar que o Washington vai estar atrás do placar o jogo inteiro, provavelmente, então vai ter que passar muita bola. Então, targets para o Logan. A tabelinha dele tá bem interessante, viu? Bem mesmo. Eu tô muito afim dessa tabelinha dele aí, por isso eu tô bastante confiante com ele. Mas eu não tenho nenhuma liga. Eu fui até atrás dele em uma das ligas que eu precisava muito de Tyrande, mas não consegui trocar por ele. Teve uma liga, na liga nossa, na Keeper do BRFF, que eu tava com TJ Hockenson e Logan Thomas no meu time. E de wide receiver eu tinha ninguém, todos os meus wide receivers lesionaram. Aí, escalando Khalif Raymond, Tyler Johnson, Zach Pascal, tava feio. Aí, o que eu fiz? Resolvi trocar um dos Tyrands, e troquei o TJ Hockenson com o Ruizão. Agora vamos torcer para essa tabela do Logan Thomas aí. Então, agora eu já sei que o TJ Hockenson vai se machucar, então pode, se tiver dúvida, com o TJ Hockenson na mão do Rui, você pode até chutar das suas ligas, que o Rui é um azarado de gramado. Só perde pro André... e até já aproveitando, que esperar do Miles Sanders depois que o André zicou ele. Ele já tá lesionado, né? Não tá treinando essa semana. Não sei se joga essa semana, é uma dúvida. O que vocês acham do Miles Sanders aí pro resto da tempo? Como é que tá ele no seu ranking, Bretas? Cara, eu tava confiando no Miles Sanders, porque logo antes dele lesionar, o Eagles tinha mudado o esquema e tava dando uma tonelada de snaps pra ele. Então ele estava tendo muito volume logo antes de machucar nos 2 últimos jogos. Foi até por isso que o André apaixonou por ele, trocou por ele, eu acho, em 3 ligas, e aí o cara machucou na semana seguinte. Então, assim, a esperança que a gente fica com o Sanders é dele voltar a ter esse volume todo, né? Depois que ele voltou de lesão, ele tá bichado ainda. Só que ele jogou muito poucos snaps. No último jogo, o Boston Scott teve mais corridas que ele. Então, assim, essa semana não sabe se joga, semana que vem a bye do Eagles. Então você fica na esperança de que nos playoffs, depois da bye, ele já esteja saudável, jogando bem e tenha muito volume. Só que nesse ponto, cara, eu acho sinceramente que é um chute, se ele vai ter estudo de volume ou não. Não dá para saber. Nos últimos 2 jogos ele teve problemas, né? No primeiro ele sofreu um fumble, ele foi barrado, né? E jogou o Jordan Howard muito tempo, até que o Jordan Howard se machucou e ele entrou. E no último jogo ele se machucou, então tá difícil mesmo. Aí o Vinícius Falcão também fala que
e não sabe explicar, mas parece que o Goddard ficou pior depois que o Ertz saiu. Mas foi um pouco, acho que até o que depois ele fala, que a mudança do jogo. Eu acho que aconteceu muito isso também. Eles mudaram de jogo meio que no processo da troca. Eu acho que foi um jogo antes do Ertz sair, né? Só que o Ertz ainda teve bastante volume nesse jogo. Só que eles correram muito com a bola, desde que o Miles Sanders se machucou. Parecia que eles estavam esperando o Miles Sanders se machucar para deslanchar no jogo corrido. E aí, pô, eles estão correndo muito com a bola agora. Então, é o que o Bretas falou, assim, tem pouco volume para todo mundo. E nem que eles tenham muitas opções, não, que são só o Devonta Smith e o Dallas Goedert. Exatamente, cara. Eu gosto do... Não, a Buzinaça agora tá do lado, né, cara? Mas eu gosto do Goddard. Ele tá com números muito interessantes em snaps, em porcentagem de targets do time, correndo rota em toda jogada de passe do Eagles. Tipo assim, todos os sinais estão apontando para ele pontuar bem. Então eu ainda tenho esperança. Em Dynasty, por exemplo, eu não quero trocar meu Goddard que eu tenho. Só que o problema é isso, cara. No jogo aí, o Eagles tá passando por menos de 20 bolas por jogo recentemente. Então, como que o Goddard vai ter 7 targets? Não dá para ter. Então, sim, tá eles não passam, você falou, não passam de 170 jardas, então, mesmo que se dividir por dois, o Devonta Smith e o Dallas Goedert ainda não fica tão bom. Ainda vai depender de touchdown, é difícil confiar num time que não passa muita bola. Assim. Tá foda, né? E contra o Jets, contra a pior defesa contra o jogo corrido, que provavelmente vão ficar na frente, vai ser bem difícil também esperar alguma coisa. Aí semana que vem é a bye. E pior ainda, né? Não dá pra escalar nenhum dos dois. Então, tá triste ser um dono do Goddard. Só nos playoffs agora. Uhum. Então vamos seguir em frente aí. Chargers em Bengals. O Bengals favoritos por 3 pontos. Um over-under de 50 pontos e meio. Esse jogo dá saliva só de olhar e imaginar como é que vai ser a produção ofensiva desses dois times. Acho que não tem muito o que pensar, né? Você tem Justin Herbert, Austin Ekeler, o Keenan Allen, você escala do lado dos Chargers. E do lado do Bengals, para mim, é o Joe Mixon, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins. Você escala. O Mike Williams, para mim, é um wide receiver 2, 3. Tem caído muito de rendimento. Eu estava até ouvindo alguém falar hoje, acho que era o J.J. Zacharyson, falando que o Justin Herbert é o 32º, ou seja, exatamente o número de times em porcentagem de passes para mais de 20 jardas, que é onde o Mike Williams faz bastante ponto, né? Então, e ele é um dos melhores nesse quesito. Eu acho que ele só perde para o Kyler Murray. Então, eles não estão aproveitando o Mike Williams, não estão aproveitando o talento do Justin Herbert, que é muito bom nesse tipo de passe. Eu acho que nesse jogo talvez tenha bastante volume nesse aspecto, porque vai ser uma trocação, na minha opinião, vai ser mais ou menos o final do jogo de Pittsburgh Steelers e Chargers, mas eu acho que vai ser o jogo inteiro. Então, eu acho que o Mike Williams vai ter chance de produzir. Dá para considerar um wide receiver 2 com um piso de 3, né? O Jared Cook, não sei o que o Bretas botou lá no artigo dele dos Tyrants, porque eu não pude ler muito essa semana, mas eu considero ele um streamer muito desesperado, porque ele tem um volume bem ralinho, assim, 3, 4 alvos por jogo. Você vai ter que depender muito dele anotar um touchdown numa trocação dessa que eu espero. É possível, mas eu acho que tem muitos nomes melhores para se pegar na wave. O Joe Burrow... Tem o Donald Parham, né? O Donald Parham só crescendo aí, comendo esse volume do Jared Cook, eu também não gosto, não. Eu acho que o Donald Parham, eles estão meio que adaptando ele aos poucos, inserindo aos poucos no plano de jogo, porque ano que vem vai ser ele. Eu acho que o Jared Cook vai embora, então ele vai ser o titular. Eu acho que é um excelente nome para a dinastia, né? Exatamente. Quem tiver para pegar, que é um ataque muito bom, todos os jogadores vão continuar, talvez o Mike Williams saia, mas o ataque deve continuar muito poderoso ainda. O Joe Burrow, eu acho que você pode considerar um streaming. O único problema do Joe Burrow e um pouco do Ja'Marr Chase e do T. Higgins é que o Chargers tem uma estratégia defensiva que é muito clara. Eu não vou deixar você passar e vou deixar você correr. O que vai fazer o jogo do Joe Mixon ser absurdo, provavelmente. Tanto que, para mim, ele é o running back 2 da semana. O Britas falou aí do Alexander Matt. Mas eu acho que o Joe Mixon vai destruir essa semana por causa disso. Que eles vão falar, tá bom, corre enquanto você quer, que a gente vai defender o passe. E o Cincinnati vai fazer isso. Então, acho que o Joe Mixon vai ter muito volume, muita produção. O Joe Burrow, eu prefiro o Kirk Cousins, até acho que foi o Britas que falou que é uma boa para essa semana. Eu usaria o Kirk Cousins à frente do Joe Burrow essa semana, porque eu tenho mais confiança que ele vai passar para touchdown contra o Lions. E jogadores que eu não escalo, eu já desisti do Tyler Boyd. Não dá para confiar no Tyler Boyd essa temporada. São
já em sequência de jogos muito ruins. E o CJ Uzomah, ele já fez as gracinhas dele. Ele já fez até uma gracinha extra, que normalmente é uma gracinha por ano. Ele fez 2 essa temporada. Então já chega. O Uzomah já deu o que tinha que dar. Fala aí, Brito, você quer falar alguma coisa? Não, é interessante que quando você estava falando disso, né, desse ataque dos Chargers, que tem o Joe Burrow e o Justin Herbert, o braço forte dele, e não tenta bola longa. Aí eu tô lembrando, bons tempos, quando a gente achava que a comissão técnica dos Chargers era tudo de bom, Brandon Staley era um gênio, Joe Lombardi tinha desbloqueado o Mike Williams. A gente estava apaixonado com essa comissão técnica. Eles começaram, acho que 4-1, né? O ataque, o Mike Williams destruindo. Eles iam para a quarta descida, tudo canta na canta, até na defesa. Eles estavam de quatro. Todo mundo falou, pô, os caras estão mudando a cara do jogo e tudo. Aí mostrou que não é bem assim. Não. O Mike Williams, os 4 melhores jogos dele foram os 4 primeiros. Depois, em nenhum jogo, ele chegou melhor que um dos 4. Eu tenho o Mike Williams e eu acho que umas 4 ligas, algumas dinastias que o pessoal deixou cair muito, assim, até na nossa dinastia da firma. E, cara, tá difícil. Eu perdi um jogo lá na dinastia da firma, que o jogo foi segunda-feira, eu fui dormir, eu nem vi o jogo. Eu tava perdendo por 2,5 pontos, ele fez 1,3. Foi só uma recepção para 3 jardas. Foi até com o Felipe do On The Clock, ele até botou no Twitter assim, eu vou perder essa semana, não sei o quê. Filho da mãe, consegui perder esse jogo e agora eu não tenho mais chance de bye essa semana, por causa disso estou brigando para ir pro playoff por causa desse jogo maldito do Mike Williams. Putz, essa é foda mesmo. Tem umas derrotas que são doloridas, né? Nossa. Pô, essa foi foda, cara. Eu fiquei muito puto. Porra, eu tinha dado certo. Pô, 2 pontos em Liga PPA, vou ganhar fácil, não vou nem ver o jogo, não. Era o único jogo que eu precisava de ponto. É, foda. Mas vamos continuar lá. Depois eu tô vendo que tem mais perguntas aqui, mas vou deixar um pouco, porque a gente ainda não falou de alguns desses jogadores, aí a gente fala na hora de comentar. Bretas, então, Giants e Dolphins. Então, fiz uma bagunça aqui. O Dolphins favorito por 3 pontos. Isso, por 3 pontos. 40 pontos e meio de over-under. O que você acha aí, Bretas? Cara, esse jogo, né, a primeira coisa que você repara é que tá sendo um jogo projetado para poucos pontos, né? Então, complicado isso daí, porque é um jogo aí que as casas de apostas estão falando que vai ficar 21-18, uma coisa por aí. Então, tende a ser um jogo feio para frente. O nome que eu mais gosto, para falar a verdade, é o Jalen Waddle. O Jalen Waddle é calouro, né? E ele tá tendo aquela famosa explosão que eu gosto de falar de calouros na segunda metade. O cara tá pontuando muito bem mesmo. Especialmente porque o Devontae Parker e o Will Fuller parece que nunca estão em campo, né? Então, fica sobrando muitos targets para ele. Eu, como um dono em muitas ligas do Devontae Parker, eu fico chateado. O Devontae Parker era um cara que estava quase gratuito no draft. Então, eu não gostava dele, só que eu acabei draftando muito. Principalmente em best ball. E o cara nunca está em campo. Nossa, estamos fazendo uma falta nessas ligas aí que todo mundo machuca. Então, gosto muito do Jalen Waddle. Para mim, ele é o nome da semana. O Tua eu acho uma opção de stream interessante também aí no lado dos Dolphins. Ele tá jogando um futebol bem adequado, sim. Eu sou mais hater do Tua do que fã do Tua. Só que tá jogando direitinho. E gosto muito do Myles Gaskin. Desde a lesão do Malcolm Brown, o Myles Gaskin tá jogando muito bem, pontuando, jogando muitos snaps, tá tendo os targetzinhos dele de sempre. Anotou 2 touchdowns corridos no jogo passado. 2 semanas atrás ele anotou touchdown corrido. E o interessante é que a defesa dos Giants tem uma secundária muito boa, né? Tem o James Bradbury e o Adoree Jackson, são bons corners. Então é difícil ficar testando eles, principalmente do lado de fora, no wide receiver. Então isso é bom pro Jalen Waddle, né? Bolinha curta no slot. E bom pro Myles Gaskin, porque a defesa dos Giants é fraca contra a corrida e boa contra o passe. Então Myles Gaskin e Jalen Waddle são os 2 nomes que eu mais gosto nessa semana do lado dos Dolphins. O Mike Gesicki, ele tá numa fase meio ruim, ele já teve pontuando melhor já. Só que, dar nome aos bois, ele ficou no ranking do meu Tyrant como Tyrant 10 nessa semana. Eu prefiro escalar, por exemplo, o Dalton Schultz, o Pat Freiermuth do que ele. Prefiro escalar ele do que escalar o Noah Fent, o Tyler Higbee, foguete que até me desconcentrou. Mas enfim, eu acho que o Gesicki dá para você confiar um pouquinho nele sim, mas não é um nome que eu tô super animado não. Do lado dos Giants, cara, você tem que ver primeiro se o Daniel Jones ou o Mike Glennon vai jogar, né? Me parece até nas últimas notícias que eu tava vendo que tava sendo o Mike Glennon. Alguém viu diferente?
Não, assim, ele foi descartado praticamente essa semana, o Daniel Jones. Ele renasceu das cinzas. Então, isso que eu fiquei na dúvida. Foi do nada assim. Ele falou: não, ele vai jogar aí hoje. Não treinou. Aí o treinador. Qual é? O Joe Judge, né? O head coach dos Giants falou que ele vai ser um game time decision, mas eu tô vendo que eu acho que é só um mandrakezinho. Acho muito difícil de jogar. Então, o Mike Glennon, né, para quem não sabe, é o segundo maior pescoço da NFL. O primeiro é o do Davis Mills. E o cara tem um pescoço muito grande. Isso chama atenção. Quem for assistir o jogo não perde a oportunidade de reparar no pescoço do Glennon. É impressionante mesmo. E como quarterback, ele é muito fraco, cara. Ele tem um braço muito, muito forte. Só que eu, sinceramente, não sei qual seria o plano de jogo dos Giants com o Glennon. Eu acho que existe uma chance deles quererem simplificar tudo e ficar só dando screen no Kadarius Toney, o que tornaria um Toney um nome interessante. Ou eu acho que tem chance do Mike Glennon ligar o modo foda-se e bola longa no Kenny Golladay. O que seria ótimo pro Kenny Golladay, que é um cara que eu ainda tenho uma certa confiança ainda. Eu acho que o Golladay sempre foi inconsistente a carreira toda. E ele tá tendo uma boa fase aí de jogos ruins. Só que para ele ter um jogo de 100 jardas e um touchdown, 2 touchdowns no jogo, eu acho que custa pouquíssimo. Então eu ainda tenho uma certa esperança. Mas claro, né, tanto o Golladay quanto o Toney seriam melhores com o Daniel Jones em campo. Só que eu não acho que se o Glenn não jogar, você tem que descartar esses dois completamente, não. O running back é o Saquon Barkley, você vai escalar, claro. A defesa de Miami ela é média, mais ou menos, contra a corrida, e o Saquon deve acabar tendo muitos screens, principalmente se o Glenn não jogar. Saquon você vai acabar escalando, então não tem muito o que pensar, não deixe o Saquon no banco. Como Tyrant tem o Evan Engram, né? O Evan Engram sempre foi ineficiente e agora ele está tendo muita competição por targets. Resultado, ele está sendo ineficiente com poucos targets. Então tá um cara difícil de confiar. Até na minha coluna de stream de Tyrants eu estou dando uma evitadazinha de colocar ele como dito. No jogo passado ele pegou o Eagles, né, que é a pior defesa da liga contra Tyrants, e pontuou mísero 6,7. Então agora que ele pega Miami, que é uma defesa boa marcando Tyrants, fica desanimador escalar o Evan Engram. Uma coisa que é interessante falar também sobre a defesa de Miami é que eles são muito fracos marcando o wide receiver. Isso é um pouco surpreendente, eu acho, porque eles têm o Byron Jones e o Xavier Howard, né? São ótimos corners, só que eles acabam cedendo ponto pra caramba para o wide receiver. Então, uma estatística meio surpreendente, só que os números estão lá, cedem ponto pra caramba para o wide receiver. Então, isso é uma coisa para você levar em conta. Talvez acabar escalando o Golladay ou o Toney. Eu prefiro o Toney do que o Golladay para essa semana. Eu acho que, principalmente se o Glenn não jogar, que é o que eu acho que vai acontecer, eles vão simplificar o jogo, dar a bola no Toney, e vai ser o Waddle de um lado e Toney do outro, nas sessões curtas. Eu acho que eles vão tentar botar o jogo todo nas coxas do Saquon Barkley, aquelas coxas monstruosas dele. Acho que ele vai ficar correndo. E o Dolphins tem uma defesa muito boa, pressionando o QB, então o Mike Glennon vai fazer muita cagada. Antes da gente seguir, o Bretas, responde o Leandro Festa, que ele questionou aí, entre dois wide receivers entre Amari Cooper, Kenny Golladay, Jacoby Myers ou Van Jefferson. Você que estava falando do Kenny Golladay. Exatamente. O Amari Cooper, ele tá vindo de Covid e só treinou limitado. Só que ele é claramente o melhor wide receiver entre esses quatro. Então tem o lado bom e o lado ruim. O Golladay, 7 targets no último jogo, eu sou um grande defensor do Golladay. Eu acho que certamente que eu sou o que mais gosta do Golladay entre nós três, porque eu sempre acho que os rankings dele estão baixos e tal. O cara é muito bom. Só que para essa semana eu acho um pouco arriscado. Ele seria minha quarta opção desses daí. O Jacoby Myers tem isso que você muito bem colocou. A defesa do Bills é a número 1 contra passe. É uma das melhores contra corrida também. É uma defesa dificílima. E o slot corner do Bills é o Taron Johnson, que está jogando muito bem esse ano. Então fica um confronto dificinho aí para o Jacoby. Não escalaria ele. Van Jefferson seria talvez a minha primeira opção. Junto com a Amari Cooper ali, eu não sei quem que seria a primeira entre os dois. Mas eu escalaria os dois. É o Van Jefferson e o Amari Cooper mesmo. O Rams está jogando naquele esquema que eles vinham jogando lá nos tempos áureos do Sean McVay, que é colocar 3 wide receivers em campo em todas as jogadas e repetir a formação. Eles usam essa formação, né, que é um running back, um tight end, 3 wide receivers em 88% das vezes. Isso é o maior número da liga disparado. Em segundo lugar, usa em 80%.
Então, o Van Jefferson vai estar sempre em campo, sempre correndo rota. Eu gosto dele, sim. E vou falar daqui a pouco do jogo do Rams. O Odell ainda não está treinando, então o Van Jefferson pode ter bastante volume até nesse jogo, né? Então, eu concordo aí com essa resposta. Você concorda, ou Nathanael, prefere algum outro nome? Ele que é torcedor do Cowboys, vamos ver o que ele acha do Amari. Eu prefiro o Amari Cooper. Eu acho que o Amari Cooper em campo... Não, tem que ser dois. A Amari Cooper e mais quem? Nesse caso, o Amari Cooper e o Van Jefferson, os dois. O Amari Cooper, eu só tenho um pouco de receio de como que ele vai estar, né, com essa coisa da Covid, porque parece que ele ainda estava com tosse, né, mas o Kenny Golladay eu estou tentando evitar, e o Jacoby Myers é um jogo muito difícil. Acho que vai ser um jogo, vai ser aquele jogo tipo de Libertadores, Bills e Patriots. Vai ser um jogo decidido pelas defesas, muito truncadão. Vai ser um jogo para Monday Night, vai ser bem legal, vai ser... Tomara que tenha o Peyton Manning. Eu não sei se vai ter a transmissão do Peyton Manning. Cara, ótima comparação do jogo da Libertadores. Gostei. Eu acho que vai ser assim mesmo. Porque são dois times que usam muita defesa. Até o Bills gosta de arriscar muito, mas o Bill Belichick não vai deixar eles arriscarem muito passe longo. Eles não correm com a bola, então vai ser truncadaço o jogo. E o Belichick, ele tem isso, né? Que todo mundo sabe de anular a melhor arma do outro time. Sim. Nesse caso é o jogo de passe. E ele deu uma entrevista essa semana, falando que a evolução do Josh Allen foi uma coisa impressionante esse ano e que ele já é um dos melhores quarterbacks da liga. Então, eu acho que você pode esperar um sistema defensivo igual ao dos Chargers, assim, né? Botar 11 jogadores no fundo do campo e tenta correr com a bola se você conseguir. Corre que eu quero ver o que você vai fazer. Então, eu acho que o Belichick vai fazer isso. Então, é isso, né? Vai ser final de Libertadores mesmo contra time argentino. Nathanael, então antes de falar do seu jogo, Nathanael, responde o Júnior, porque ele fez essa pergunta lá no nosso grupo e eu acho que eu e Brito respondemos, você eu não lembro, então fala, pessoal, iriam com o Ingram hoje, no lugar do... Tem que tirar um desses. Elijah Mitchell, James Robinson, Terry McLaurin, Hunter Renfrow ou Ted Bridgewater, porque é super flex. Você botaria o Ingram no lugar de algum desses aí, Nathanael? Desses aí, acho que talvez do Robson, né? Eu acho que eu não entendi. A liga escala um wide receiver só? É Mitchell e Robinson? Aí tem o Não, eu acho que é para flex, né? Aí... tá. Ele tá com essa escalação aqui: Elijah Mitchell, James Robinson, Terry McLaurin, Hunter Renfrow e o Ted Bridgewater. E ele poderia botar o Mark Ingram no lugar de algum deles. Ele tá perguntando se você faria isso. Talvez o cara que ele não citou aí seja um Tyreek Hill da vida, né? Aí os titulares devem ser os caras. Eu prefiro o Mark Ingram ao Hunter Renfrow. E não prefiro o Mark Ingram a nenhum dos outros três. Mas prefiro o Ingram ao Renfrow com alguma tranquilidade. Nos 2 jogos que o Camara não jogou, ele jogou 80% dos snaps, fez mais de 17 pontos, eu acho, nos 2 jogos. Então, nesse jogo, eu acho que tende a ser igual. E a defesa do Cowboys contra o jogo corrido não me assusta nem um pouco. O que me assusta nesse jogo é o ataque dos Saints. Na última semana foi bem ruim. Então, tenho muito medo de botar o Mark Ingram hoje. Tá um cético com o Taysom Hill, cara? O brabo do Taysom Hill. Eu até gosto do Taysom Hill, mas eu acho que ele não é a solução para um ataque. Se o ataque ainda já estivesse funcionando e tal, mas, com Marcus Calo é difícil. Ele falou que eu acho uma aposta não relacionada a fantasy. Eu acho que esse ataque com o Taysom Hill fica perigoso pra caramba. Eu acho que tem chance do Saints dar uma zebra aí e o Cowboys não conseguir marcar essa ameaça Taysom Hill. Você vai estar falando isso, o Nathanael não tá gostando não, hein, Nathanael? O Nathanael tá bravo. Vai perder, hein? Se o Dallas perder hoje, rapaz, realmente pode desistir, né? E o time não tá numa fase sensacional também, né? O ataque do Dallas não engrena, né, cara? Porque todos os wide receivers ficam... esse negócio do Amari Cooper não ter tomado a vacina e perder 3 jogos. Ele vai jogar hoje, mas vai jogar meio baleado. Foda. Foda demais. Ele falou aí Hill e Godwin de wide receivers, né? Esses dois você não vai tirar. O Terry McLaurin eu também não tiraria, nem é meu confronto, não. Só que ele joga mais no lado... Peraí, deixa eu fazer as contas. Lado esquerdo do campo. Então ele vai pegar o Brandon Facyson de corner. Então é um confronto sensacional pro McLaurin. Eu acho que ele tem tudo para dar uma explosão boa. É um cara aí que é
se eu fizesse coluna de start sit, eu colocaria o McLaurin como start. Então eu não tiraria, não. O McLaurin também não tiro, não. Aí, Nathanael, fala aí do próximo jogo, Washington Football Team e Raiders, Las Vegas Raiders, Las Vegas favoritos por 2,5 pontos, over-under de 49,5. E aí, Nathanael? O jogo, a previsão que pode ser um tiroteio, né? Esse jogo, muitos pontos aí. Por isso que eu não indico a nenhuma das duas defesas para vocês escolherem. Tem defesas aí bem melhores para serem escolhidas. O Taylor Heinicke e o Derek Carr são quarterbacks que não são ruins, né? São, diria, medianos ali. Por isso que eu não confio muito para um quarterback 1, talvez para um super flex, um quarterback 2. Quarterback 1, eu acho que não são muito confiáveis. Já pelo lado do running back, o Antonio Gibson, que eu tenho uma liga aí, o cara tem um ótimo matchup, ele é um running back muito forte para essa partida. Já A melhor coisa que aconteceu para o Antônio Gibson foi o André desistir dele. Agora é só subida para o Antônio Gibson. E o Maxick, como o Antônio Gibson em campo, realmente fica muito difícil o Maxick produzir alguma coisa, né? Também acho que eu não escalaria ele, não. O Josh Jacobs é um cara que tem um volume, então dá para escalá-lo, pelo menos como running back 2. O Terry McLaurin, que vocês falaram aí, apesar do matchup difícil, ele para mim, tem um teto alto, um wide receiver 2. Já o DeAndre Carter não escalo, Kurt Summers não descarto. O Hunter Renfrow, eu gosto do Hunter Renfrow, acho que é um cara que tá jogando bem essa temporada, para mim ele é um wide receiver 2 também. Já o Deshaun Jackson é aquele negócio, né? Contra o Cowboys parece que ele se transforma, né? Mas escalaram aí nesse jogo contra o Washington, acho que é... Apesar que ele jogou no Washington, né? Será que tem a lei do ex também na NFL? Se tiver, vai do Deshaun Jackson. Quem sabe ele faz um touchdownzinho lá, né? Mas é muito no desespero aí, muito na sorte mesmo, né? Já o Logan Thomas, que você falou, é um tight end 1 aí com boa produção, né? Já tem um problema do Darren Waller, né? Que a gente não sabe se ele vai estar recuperado, né? Ele parece estar com uma lesão aqui atrás da coxa. Eu até escalei ele na semana passada e meu time perdeu. Perdeu para o time que não tinha ganhado de ninguém na liga, na Liga Dynasty. E eu escalei o Darren Waller, né? Esses jogadores realmente tiveram uma produção muito ruim. Agora, se ele estiver bem, ele estaria de 1 tranquilo. E o Foster Moreau? Se ele jogar no lugar do Waller? Pois é, rapaz, o Foster Moreau pode ser uma opção, caso você não tenha nenhuma outra, né? Se for fazer um stream aí, o Foster Moreau, mas também não traz muita confiança, não. Eu gosto dele. Por isso que eu perguntei. Eu queria ver o que você ia falar dele. Ele foi meu stream da semana nessa coluna. Eu acho uma ótima opção. Ele como streamer é uma boa opção. Uma boa opção, caso o Darren Waller não jogue, né? Você não vai tirar um Rob Gronkowski para escalar ele, claro. Um Mike Gesicki mesmo eu não tiraria. Só que eu acho que o Moreau é uma opção interessante aí. Eu tava fazendo a coluna lá, dando um spoiler da minha coluna. Ele tem 40 recepções na carreira, né, sendo reserva do Darren Waller, e 10 foram para touchdown. É um cara aterrorizante na red zone. Então... Não, era até isso que eu ia falar, que é certo que ele vai anotar touchdown. Eu acho que ele vai receber uns 3 passes, mas vai ser um para touchdown e vai ser ótimo para o fantasy. Então, como ele sempre faz. No jogo que o Waller não jogou esse ano, ele anotou 18 pontos. Com touchdown, claro. E tem sempre um touchdownzinho. Tem. E o engraçado aí que o Júnior contou que o McLaurin tá como bust pelo texto do Rui. Eu não sabia, eu confesso. Isso aí me deu até uma preocupadinha. Eu queria ver os motivos do Rui, inclusive. E uma coisa que vale a pena ser dito, o Rui mesmo estava refletindo sobre isso na coluna dele, que ele tá mandando muito bem nos busts e não tão bem nos booms. Só que ele tá prevendo bem os jogadores que são bust, então tem que ver isso daí. Mas eu fui até confuso. A defesa do Raiders é muito boa contra o wide receiver, né, Nathanael? O matchup é muito complicado, né, como eu falei, né? Isso. Na tabelinha que eu uso aqui, o Raiders é o 23º time que mais cede pontos, ou seja, é top 10 defendendo. Só que é um top 10 baixo. Só que outra coisa também, o lugar que eles defendem melhor é o slot,
que eles estão com o Nate Hobbs, que é calor, tá jogando bem pra caramba. Que o Júnior fez a pergunta, né, mais em referência ao Ingram. Eu ainda prefiro o McLaurin ao Ingram, mesmo com confronto difícil, porque tô fugindo do Ingram. Mas fala aí, Nathanael, continua essa análise. Desculpa que a gente está te cortando. E quanto à defesa nenhuma, o kicker, claro, Daniel Carlson, do Las Vegas, e até o mesmo kicker do Washington, você pode escalar. São opções aí como stream, né? Com certeza. Stream desesperado, eu diria, de defesa. Eu não prefiro não usar nenhuma dessas defesas, não. É complicado, tem que ser muita gente. O Washington até parece que tá dando uma engrenadinha. Não, defesa não, eu falei dos kickers, né? Dos kickers, né? Os kickers. A defesa. Mas o Sly vai jogar? Porque ele saiu machucado no último jogo, né? A dúvida realmente é em relação ao kicker do Washington, por isso eu confio mais no Daniel Carlson. O Daniel Carlson sabe se eu perdi um jogo semana passada, ele fez 22 pontos, filho da mãe. Me arrebentou. E meu kicker foi o Jake Elliott, fez 1. Então, se tivesse sido um pouquinho mais equilibrado... É uma das derrotas mais sofridas que tem, né? Nossa. Porra, não. Quando o kicker adversário faz 20 pontos, cara, é muito ruim. Kicker não serve pra nada. Kicker tá lá só pra tapar buraco no Fantasy, tá me arrebentando, filho da mãe. Mas tem gente que adora kicker. Na minha liga lá tem uns caras que são fanáticos por kicker. Nathanael, você que falou aí do Washington, tem previsão à volta do McKissick? Pois é, o McKissick, cara, eu acho assim que por ser concussão, né, uma lesão no pescoço, a gente nunca sabe, né? Eu acho que ele não joga essa semana porque ele ainda não treinou. Ele teria que ser aprovado no protocolo, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, né? Porque quando é uma pancada na cabeça é uma coisa, mas ele saiu de maca, é uma lesão que incluiu também o tornozelo, o pescoço, então tô meio bolado assim com o McKissick. Eu não tenho ele em uma liga, tenho o Gibson, então seria até bom para mim, mas acho que eu não sei ele se mesmo volta. que ele volte e vai voltar meio baleado, ele não vai, pra mim, não é escalável. E agora que o Gibson tá jogando bem, né? Gibson foi o maior número de recepções que ele teve na carreira e maior número de corridas que ele teve na carreira no último jogo. Então vamos ver se ele vai manter esse número aí. Aí, ó, galera, o Vinícius Falcão tá fazendo uma pergunta aqui. A escadinha. Mattison para essa rodada. Mattison, Josh Jacobs, James Robinson e Darrell Henderson. Para começar, vou começar falando eu. Desculpa, eu acho que a escadinha é exatamente nessa ordem que ele colocou aí. Mattison, Jacobs, James Robinson e Darrell Henderson, porque o Darrell Henderson ainda não treinou, então eu acho que o Darrell Henderson não joga, por isso que eu descartaria. Se ele jogasse, eu colocaria ele em segundo, se ele tiver 100%, mas a gente não sabe. O que vocês acham? Eu concordo, exatamente isso aí. O Mattison, para mim, é o melhor aí. O Jacobs também deve ter uma boa produção. Agora, Robson e o Henderson Jr. é bem atrás ali. O Henderson vai depender muito, né, da recuperação dele, mas mesmo que ele seja recuperado, eu acho que no máximo running back 2 ali. O Mattison Jacobs está numa prateleira acima. Na minha opinião, para mim o Mattison é o claro primeira opção aí. Entre os outros três, sendo Stender, eu acho bem pau a pau, sabe? Eu acho que se eu tivesse que definir, eu colocaria Mattison, Henderson, Robinson e Josh Jacobs. Só que os outros três que não são o Mattison, eu acho bem equilibrados. O Mattison tem minha preocupação o resto é pau. Eu até vou entrar no jogo agora, já para falar aqui. Jaguars em Rams. Rams favorito por 13 pontos. 48 de over-under. Eu acabei gostando do Henderson por causa disso, né? Mas vamos ver. Não, então, até que eu botei aqui nas minhas apostas para o jogo, né, os jogadores que eu escalo, eu botei o running back titular, porque eu acho que o Henderson não vai jogar. Esse que é o meu problema com o Henderson essa semana. Por isso que se ele fosse jogar, ele seria o meu segundo aí nessa lista. Mas ele ainda não treinou essa semana, ele saiu meio machucado, acho que no quadril. Então, se você perguntar sobre o Sonny Michel, eu colocaria ali, se um conjunto Darrell Henderson / Sonny Michel seria o meu 2. Porque eu acho que o Rams vai correr muito com a bola, então ele vai produzir muito, qualquer que seja o running back. Outros jogadores do caso do Rams aí, Bretão, solta fogos aí também, Breto. O Stafford e o Cooper Kupp, eu acho que você escala, ainda mais contra a Jacksonville. Acho que o
O Stafford vai ter aquele jogo que é o Gary Wright, né, que eles chamam lá em inglês, que vai ser um jogo para sair dessa zica que ele tá de 3 jogos seguidos com pick six, jogos bem ruins, 3 derrotas seguidas. Eu acho que nesse jogo ele vai muito bem. O Cooper Kupp vai ser o beneficiado por isso, né? Por isso o Van Jefferson é uma aposta boa de wide receiver. É um wide receiver 2, 3 para mim, porque o OBJ saiu machucado também. O Rams também tem um monte de lesão, tomou uma pancada nas costas, o Odell, então pode ser que ele não jogue, se ele jogar um flex bem arriscado por conta disso. Então o Van Jefferson é o wide receiver 2 na ausência dele, e o wide receiver 3 com a presença dele. O Tyler Higbee é um Tyrant, que até brinquei aqui em outra live, né? Que ele é um miojão, aquele cara que ele não vai ser uma janta fantástica, mas vai ser uma janta que vai matar sua fome, tranquila, que não vai te decepcionar. Ele faz sempre aqueles 8 a 12 pontos, não vai te ganhar a semana, mas também não vai perder, então é isso. Eu acho que é um top 15 ali, acima de Jared Cook, alguns outros streamers que a gente falou, mas abaixo de vários outros que são muito mais valiosos. E esses são os jogadores que dá para apostar do Rams, né? Do lado de Jacksonville, eu ponho o James Robinson para jogar, mas as minhas expectativas com o jogo dele são bem baixas, porque a defesa do Rams é muito boa, cede pouco mais de 100 jardas por jogo, um touchdown, e isso contra adversários bem melhores, né? Contra Jacksonville, acho que James Robinson vai ter um jogo bem difícil. Os outros jogadores, o James O'Shaughnessy, eu acho que é uma excelente opção de streamer. Acho que ele vai ter bastante volume, vai ser o Dan Arnold da semana, com aqueles 10 a 7 alvos ali, algumas recepções. Não vai ter um jogo nada demais em questão de jardas, dificilmente vai receber um touchdown, mas vai ter bastante recepção em ligas PPR. Eu acho que ele pode ser um bom nome. Dos wide receivers, eu prefiro o Shenault. Eu acho que o Shenault vai acabar pegando um pouco dos alvos que eram do Dan Arnold também, e principalmente que era do James Agnew, que ele estava meio que... Ele tirou o Shenault do papel que o Shenault estava cumprindo no começo da temporada, e agora o Shenault vai poder voltar e vai brilhar em ligas PPR, recebendo muito passe depois da recepção. Já o Marvin Jones, eu acho que ele é mais arriscado, porque ele depende do big play. Eu acho que o Rams não vai deixar o Jacksonville fazer essas big plays, porque vai ter um pass rush muito bom, tem o Jalen Ramsey lá. Então eu prefiro o Laviska Shenault, mas é mais para um flex em ligas PPR. Então é isso, são esses jogadores aí que eu aposto para essa semana desse confronto. Né, vamos ver, né, se o Rams vai dar certo mesmo. O Rams estava parecendo que ia ser o time que ia fazer frente aí ao Buccaneers, né, e tá mal. Foi num all-in danado até o final da temporada, né, e 3 derrotas seguidas, perdeu aí e perdeu os jogos. Esse jogo contra o Packers foi muito feio. Foram 2 fumbles miseráveis em retorno. Eu tava vendo o jogo com o Rui, que ele veio aqui em casa. Foi engraçado ver o jogo com ele. E a gente viu o jogo do coach também, eu cheguei bastante. Faz parte. Massa. Dá uma passada aqui no chat. O Álvaro chegou atrasado, mas mandou um salve. E fez uma pergunta aí, ó. Flex, Jerry Jeudy contra Kansas City ou Damian Harris ou o Goddard? Natália, você que for... no caso, eu vou falar mais pra frente do jogo do Kansas City. Eu iria no Jerry Jeudy porque eu confio muito nele, ainda mais se for Liga PPA. Eu acho que esse jogo não vai acontecer o que tem acontecido nos jogos do Denver, que é o time não passa a bola. O Jerry Jeudy tem volume, só que é um volume que não aparece muito, né? Que são 5 alvos, 5 recepções, mas são 25% dos alvos, então eu acho que ele tem muito potencial para ir bem nessa semana. Eu tenho bastante confiança nele. O Damian Harris eu tô com muito medo, que é uma defesa muito boa dos Bills, e ele já tá perdendo bastante volume com o Rhamondre Stevenson. O que vocês fariam? Faria igual você, eu acho que é o Jeudy aí, com certeza. O Damian Harris, é isso aí que você colocou, tá sendo o temido comitê de 3 running backs, né? Então é difícil confiar em alguém, ainda mais contra a defesa do Bills, sensacional. Não dá nem pra contar com um touchdownzinho que às vezes a gente gosta. Não, o Harris não é o recebedor, né? Ele tem os 3, ele é o último na fila assim, para receber passe. Então, em ligas PPA ele perde muito valor, que ele vai ficar dependendo de anotar TD. Ele tem anotado quase toda semana, mas vai ter uma hora que ele não vai anotar, ele vai fazer 5 pontos. Né? E aí, esse jogo não ser contra o Bills é uma chance bem real. Né? Exato. O jogo de TD não acontecer. O Bills segurar ele, né? Nathaniel, vou te passar essa pergunta aí, que é a sua especialidade, hein? Kicker, Matt Prater ou Harrison Butch Kicker? Eu gosto dos dois nessa semana.
Para mim estão ali na mesma, estão parelhos, Prater e Butch Kicker, mas eu vou até pelo apelido dele, Butch Kicker, tem aqui de Butch Kicker. E o over-under desse jogo do Denver com os Chiefs é maior, né, do que o do Arizona Cardinals com Bears, né? Então eu escolheria o Butch Kicker, chutador de bunda, né? Eu acho que eu faria o mesmo também. O Matt Breida tem uns jogos mais abaixo, tem que ver se o Kyler Murray vai jogar. O Butker é bem mais confiável. Mas essa pergunta aí, antes da gente ir para os últimos 4 jogos, que é um off-topic. O Vinícius Falcão está perguntando. Não, o Green Bay está de bye, então não tem muito a ver com essa rodada, mas vamos lá. Tem mais alguém preocupado com o Aaron Jones? Eu estou bastante, porque ele está perdendo bastante volume para o A.J. Dillon. Eu tinha o Aaron Jones como meu top 5, eu acho que ele era o meu 5 no começo da temporada. E nos últimos jogos ele tem produzido bem pouco, não tem recebido muito passe. Estou bem preocupado com o Aaron Jones, eu acho que o A.J. Dillon está roubando bastante espaço. O que vocês acham? E o A.J. Dillon é um trator, né? Então chega perto da endzone, nessas corridas terceiro para 1, os caras acabam dando a bola muito nele. Eu gosto do Aaron Jones ainda, mas eu concordo com você que eu não valorizo ele da mesma forma que no início do ano, não. Para mim, ali ele é um running back 10, running back 12 pro resto do ano. O A.J. Dillon ano passado era um cara que eu tentei draftar em quase todos os drafts de calor, porque eu gostava muito dele, e a gente sabia que o Jamal Williams ia embora, né? Mas ele é muito forte, é o que você falou, cara. Para anotar touchdown, o Green Bay meio que já tá usando ele direto, tá roubando muito TD do Aaron Jones. Tá meio que virando aquele comitê horrível pra gente no Fantasy. Quer falar alguma coisa aí, Nathanael? O problema do Packers é isso, né? Que acaba virando comitê, né? E pro Fantasy é muito ruim, né? Exato. Perde muito valor. E ficam os dois, né? Nem o A.J. Dillon sobe muito, no Aaron Jones fica muito lá no alto, né? É horrível. Então, vamos seguir aí agora para um confronto divisional. Talvez um dos maiores rivalidades da NFL atualmente. Ravens em Steelers, 4 pontos e meio para o Baltimore de favorito. O Veranda de 44. Big Ben vai ganhar ou não vai, Bretas? Eu acho que não ganha, não. Eu tô confiante mesmo no Ravens nesse jogo aí. Eu acho que, igual o Matt Stafford vai fazer o jogo dele para voltar a jogar bem, né? O Get Right Game. Eu acho que o Lamar também vai. O Lamar teve um jogo de 4 interceptações na semana passada. Eu achei engraçado dessas coisas do Twitter. Teve uma fã que fez um tweet assim, era o Lamar assim, meio de olho fechado, falando: "Fuck it, Mark Andrews gotta be there, out there somewhere." Aí o Lamar retweetou esse tweet, o Lamar entrou na zoeira, ele retweetou e postou uma carinha rindo. Achei engraçado, o próprio quarterback se zoando. Eu não vi a resposta do Lamar Jackson, não. Eu vi esse tweet eu vi esse meme assim. Então, fuck it, Mark Andrews gotta be out there somewhere. E aí o Lamar retweetou, cara. Eu achei resenha demais. E ele retweetou só com a carinha chorando de rir, assim, mesmo, aquele emoji, sabe? Ele nem criticou, nem fez nada. Achei legal o quarterback entrando na zoeira, é raro, né? Aí foi bom. Mas, enfim, ele mesmo sabe que não é um jogo para levar muito a sério, né, e tal, que ele joga muito. E eu acho que agora ele pega a defesa dos Steelers aí, que é uma boa defesa na vida real, só que recentemente, nos últimos 5 jogos, eles estão cedendo muito ponto para quarterback. No início do ano era uma das melhores defesas contra QB. Agora, se você analisar a temporada toda, já é uma defesa média, porque recentemente eles estão cedendo muito ponto. Então, DJ Watt faz muita falta, né? Faz. Então eu gosto do Lamar nesse jogo, eu acho que posa bem para os wide receivers dele também, gosto de todos para essa semana, porque a secundária dos Steelers, os corners, notadamente, eu acho que não me botam tanto medo assim. O Mark Andrews também, eu gosto muito desse ataque de passe dos Ravens agora, porque o Ravens está passando muito a bola, está sendo um dos 10 times que mais passa a bola, desde que o Rashad Bateman voltou. Então, quem diria, né? Chegamos nessa fase onde o Ravens tem volume de passe para suportar 3 caras. E estamos nessa fase aí, gosto de todos 3, eu escalaria os Ravens com confiança. Devonta Freeman como running back, é aquele nome ali de um flex bom, eu acho, para running back, porque ele acaba sendo o running back 1 desse time, né? Embora não seja um time que use muito running back, mas acaba sendo bom, ele anota ali seu touchdownzinho de vez em quando, gosta. Do lado dos Steelers, o nome que eu mais gosto é o Pat Freiermuth, porque a defesa dos Ravens, os corners deles são ótimos, né? Talvez o melhor trio de corners da liga aí, e defende mal tight ends, né? Os linebackers dele, coitados, são o Josh Bynes,
que é péssimo na cobertura de passe, ele faz aquele perfil de linebacker de 2004, que são marca corrida. Então, e o outro é o Patrick Queen, né, que é leve, rápido, mas tem sido uma boa decepção na carreira dele, a carreira dele sendo um linebacker de primeira rodada. E o Ravens cede muito ponto para Tyrant, Pat Frymouth vai jogar, Eric Ebron não vai, ele é um nome que eu gosto bastante. Os wide receivers do Steelers, o Deontay Johnson, ele é a prova de matchup, ele é a prova de tudo. O cara, pô, esse ano... É a prova até de Big Ben. É a prova até de Big Ben, que é o máximo elogio. O cara, eu acho que esse ano ele não marcou nenhum dos jogos que ele jogou o jogo inteiro, ele marcou menos de 10 pontos. Então, cara muito seguro, uma tonelada de targets. A média dele desde o ano passado, do início do ano passado, é a maior média de targets da NFL inteira. Então, é um cara brabo demais. E o Chase Claypool eu confio também, porque o Claypool eu acho que... Cara, os números não estão vindo ainda, só que eu acho que uma hora vai vir, porque não tem Juju Smith-Schuster mais. Eu tô apostando nisso na hora que o Claypool vai explodir, tem muito tempo. E eu acho que vai chegar, por causa de volume mesmo. Não tem outro recebedor no time, é o James Washington, Ray McLeod, não dá. Eu confio. E o Najee Harris, claro que você vai escalar o Najee Harris, porque ele é o Najee Harris. Mas vale a pena dizer que é um matchup ruim. O Baltimore é das melhores defesas da liga defendendo a corrida. O Josh Bynes, linebacker de 2004, está ajudando nesse sentido aí, parece. E a linha defensiva aí que tem uns nomes pesadões interessantes, tipo o Calais Campbell, o Justin Madubuike, o Justin Madubuike também, que está jogando bem, é segundo anista ou terceiro anista, se eu não me engano, crescendo aí, fazendo aquele papel de jogador que joga bem discretamente, sem fazer muitos números, ajudando na corrida e tal. E aí é isso, Big Ben eu não confio muito não escalaria ele contra a defesa dos Ravens, nem em ligas de um quarterback, nem como opção disso. Eu acho que esse jogo vai ser um jogão. O over-under tá 44 pontos, eu acho que esse jogo vai superar o over-under. Acho que vai acabar dando mais pontos aí que isso aí. Esses dois times, sempre que eles se enfrentam, é jogo bom, né, cara? Inclusive quando um time tá muito mal, mas o Big Ben tá horrível. Eu acho que é ele que tá matando o Claypool. Porque o Claypool tem muito volume, mas é bastante jogo profundo, né? E o Big Ben não tá com braço para isso, tá... Não tem. O cotovelo dele foi embora já. Sim, pô, já era. Vamos ver o que vai ser do Steelers ano que vem para ver o Claypool, né? A querida geladeira do Derek, né? Ele só se refere ao quarterback do time dele como geladeira. Só como geladeira, eu acho ótimo. Eu, sinceramente, é triste, mas eu acho que já tá na hora do Big Ben se aposentar, né? Vou falar a verdade. Eu discordo de você, Nathaniel. Eu acho que já passou da hora, tem tempo. Depois da temporada de ano passado. Eu acho que depois dos 2 primeiros jogos ele devia ter falado, cansei e vou embora. Eu acho que ele só não falou isso porque não tem outra opção. O Steelers deve ter, não, fica aí, aguenta mais um pouquinho, porque tá muito ruim. Tem uns jogos... Tirando o segundo tempo contra os Chargers, ele não fez nada essa temporada. Muito ruim, assim. Não tem passe... a maioria dos passes ficam underthrown. Parece até o Carson Wentz. Eu gosto um pouquinho do Big Ben por causa de fintas, ele parece que só tem olhos pro Deontay Johnson. E eu draftei muito do Deontay Johnson, tenho muito dele em Dynasty, então por isso aí eu acabo passando pano pro Big Ben no fim. Eu gostava mais quando ele só passava pro Najee Harris, aquele jogo que ele teve 19 alvos, agora diminuiu. E o Harris correndo com esse ataque ele não tá conseguindo, né? Eu acho que ele tem 3,8 jardas por corrida. Que loucura, Semana passada foi triste, mano. Foi triste demais. Eu tenho o Najee Harris em algumas ligas, pô, é complicado. Eu tenho o Claypool em outras também, é foda. Tá ruim demais. Então vamos seguir aí, Nathaniel. 49ers em Seahawks. O 49ers favorito por 9 pontos, 45 pontos e meio de over-under. E aí, Nathaniel, fez uma cara de que não acha que vai ser... Não concorda com a linha, Nathaniel? Não concordo com essa linha, acho muito exagerado, acho que vai ser um placar apertado, com um leve favoritismo ao 49ers, e um placar não vai ser alto também para mim não, esse over-under também está um pouco inflado, né? Mas em relação aos jogadores, o Garoppolo, como já a gente até comentou, é um jogador um quarterback que pode ser usado como superflex, eu acho que ele como superflex é ótimo. Agora, é triste você falar Russell Wilson não é um quarterback confiável. Agora você drafta o Russell Wilson lá em cima, né? Você tem que escalá-lo, né? Agora aquele negócio, é rezar para que dê tudo certo, porque essa temporada, desde que ele voltou com aquele problema no dedo,
as coisas só estão dando erradas por Russell Wilson. E consequência também para o ataque do Seattle Seahawks. Mas tem que escalar, não tem jeito. Running back, Elijah Mitchell. Ô, Nathanael, perguntinha para você. Vamos ver o quanto você está preocupado com o Russell Wilson e empolgado com o Garoppolo. Qual dos dois você escalaria essa rodada? Russell ou Garoppolo? Russell e quem? O Garoppolo. Os foguetes aqui estão interrompendo, né? É o Russell ou o Jimmy Garoppolo? Eu ainda escalaria o Russell Wilson em relação ao Garoppolo, né? Até por aquela questão, né? Que ele pode desencantar uma hora para outra, né? O cara não é à toa que ele é considerado um dos melhores quarterbacks, né, da liga. E ele pode desencantar a qualquer momento. Então, claro que eu escolheria o Russell Wilson. Agora, elas são os running backs. O Elijah Mitchell, ele é o forte running back 1. Tem um ótimo matchup aí. Agora, o backfield aí é outra coisa triste. A gente é acostumado com o Seahawks, que tinha grandes running backs, né? Grande backfield. Essa temporada tá triste. Alex Collins, DJ Dallas, não escalaria. Wide receivers, o Brandon Ayuk, como o Deebo Samuel tá muita chance de não jogar, né? Tá lesionado. O Brandon Ayuk se torna um wide receiver 1 aí. Tem um piso alto aí, o Brandon Ayuk. Acho que ele é um cara que você pode escalar e pode ter uma grande surpresa aí. Um grande jogo, né? Agora, o jogo de passe ruim do Seahawks ultimamente, isso abaixa o nível dos wide receivers, que eu gosto muito, inclusive. Eu gosto do Metcalf, mas ele, para mim, tá ali no máximo com flex. O Tyler Lockett é um wide receiver 2. Realmente cai bastante aí, por causa desse momento que o Seahawks tá vivendo. O tight end George Kittle, para mim, é um super tight end, para mim tá ali na elite lá, e que vai ter muita produtividade nesse jogo, com certeza. O Gerald Everett, ele, por incrível que pareça, ele tem tido mais targets do que os wide receiver, do que o Metcalf, do que o Lockett. Então, ele também deve ser escalado como tight end 1. As defesas, eu não escalaria nenhuma das duas. E o kicker, eu escalaria só o 49ers, Robbie Gould, que é um bom kicker. Para mim, eu gosto muito do Robbie Gould. Uma opção ali de streaming também. Te falar que eu, como torcedor do 49ers, eu tô preocupado com esse jogo, viu? Eu acho que a chance do Russell Wilson jogar mal muito tempo é grande. Quer dizer, é pequena. Então, uma hora ele vai voltar a jogar bem. E a chance dele jogar bem contra o 49ers é grande. Então, soma as duas coisas, eu acho que, sentindo, eu tô com um feeling de que esse vai ser o jogo que o Russell Wilson vai voltar a jogar bem. Tô preocupado, mas eu acho que vai ser jogão. O maior rival, desde que eu acompanho mais futebol americano em 2013, o maior rival do 49ers é o Seahawks. Então, um jogo aí quente. Sim, pô, aqueles confrontos épicos com o Russell Wilson e Colin Kaepernick, que saía confusão com o Crabtree e o Richard Sherman. Os playoffs eram muito bons nessa época aí. Esse jogo foi em 2000, playoffs de 2012 ou 13. Foi o primeiro jogo que eu vi na NFL, foi esse San Francisco Seahawks. Pô, não torceu pro Seahawks? O cara é cabeça, hein? Não, na verdade eu fiz confusão. Esse foi 2014. Foi o que o Sherman marcou o Crabtree. Eu comecei a torcer a NFL foi no ano passado. Foi outro Kaepernick também, que foi a final 49ers e Ravens. Era muito bom mesmo. O Russell Wilson, eu acho que ele ainda tá... Essa lesão dele era para ficar muito tempo fora, né? Eu acho que ele ainda tá sentindo bastante esse problema. Por isso que eu acho que ele tá buscando bastante o Gerald Everett, né? Que é um passe mais curto, mais certo e tal. E o DK Metcalf tá foda de usar. Eu tenho ele em uma liga que eu dependo muito dele. Porra, tá me destruindo lá, que ele não consegue passar de 5 pontos nas semanas. O Wilson tá acabando com a minha vida. Mas vamos lá, galera. Vamos continuar. Boa. Broncos em Chiefs. Sunday Night Football. Chiefs favorito por 9,5 pontos, over-under de 47. Vou começar pelo time mais fácil, que é o Chiefs, que eu só escalo 4 jogadores, como eu já falei aqui, eu acho que toda semana eu tenho que falar do Chiefs, porque no sorteio acaba saindo para mim, que é Patrick Mahomes, o running back, que nesse caso é o Clyde, o Tyreek Hill e o Travis Kelce. Eu não me misturo com essa jantada de botar Mecole Hardman, DeMarcus Robinson, Byron Pringle. Eu sei que um deles vai bem, mas eu nunca sei quem é, eu não vou me misturar com isso. O Darrell Williams é um flex em línguas bem mais profundas, porque ele recebe passes, principalmente se fosse língua PPA, porque ele recebe alguns passes, mas não acho que vai ser um bom jogo para ele, não. Então, do Chiefs é isso, são só esses 4 mesmo.
Do Broncos, eu acho que a gente discute mais. Parece que o Melvin Gordon tá fora, não tá treinando, né? Então, não sei mesmo se ele jogar, se ele vai estar 100%. O jogo é domingo, mesmo que seja à noite. Então, eu acho que o Javonte Williams vai ter aquele jogo para apresentar seus talentos. Eu gosto muito do Javonte Williams. A gente falou aqui até na nossa live de Dynasty, né, Bretas, que ele é um excelente nome para se comprar, porque ano que vem ele vai ser o running back 1 e talvez ele dê um gostinho para a gente do que vai ser ele de running back 1 essa semana. Então eu escalaria ele com muita certeza se ele não tiver o Melvin Gordon com ele. Caso ele tenha o Melvin Gordon, ele já perde bastante valor, porque aí é um comitê de 50-50. Amanhã, se o Melvin Gordon treinar full amanhã, eu já perco o meu interesse pelo Javonte Williams. Mas se ele for limitado, ainda me dá esperança que ele vai ser limitado também no domingo. Dos recebedores, eu falei aqui, o Jerry Jeudy, eu considero ele um wide receiver 2 essa semana. Acho que ele vai ter o volume ideal em valor absoluto, né? Porque eu acho que o time vai passar bem mais a bola. Os outros wide receivers, o Courtland Sutton tem tido bem pouco volume com o Jerry Jeudy em campo. Eu fiquei até hoje, eu estava pensando, na hora que eu estava analisando esse jogo, quem eu prefiro entre ele e o Tim Patrick. Eu não sei mais, já cheguei, eu estou nesse ponto de eu não sei mais saber mais quem eu prefiro. O Courtland Sutton é um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que ele não combina muito com o Ted Bridgewater, porque ele é um jogador que é mais para um recepção 50-50, e o Ted foge disso, como o diabo foge da cruz. É sempre um passe para quem está aberto, e o Sutton não consegue fazer isso. Não é muito bom fazendo isso. Então eu acho que o Tim Patrick tem um pouquinho mais de valor, mas os dois para mim são flexes, porque o Ted não suporta, não é um jogador que vai manter vários wide receivers no time. O Noah Fant é um jogador, é um top 15 assim, de tight end. Ele é um pouco parecido com o Tyler Higbee, que eu falei, é um tight end que não vai explodir, mas não decepciona muito, porque às vezes ele decepciona sim, mas é um tight end que dá para confiar semanalmente, mas não vai salvar seu time. E o Ted, eu acho que ele pode ser um streamer mais em ligas mais profundas, porque eu acho que ele vai ter que passar bastante a bola. E a defesa do Chiefs, apesar de ter dado uma melhorada, ela começou um ano muito mal. Vamos ver como é que vai voltar desse bye. O bye do Andy Reid, normalmente ele volta arrebentando. Então é bem capaz que o Kansas City atropele o Denver Broncos. Então a defesa do Chiefs até eu acho que é um bom streamer. Eu não sei o Nathanael, que é o especialista de defesa. Eu acho que ela pode produzir alguma coisa essa semana, por causa dessa questão dele voltar de bye e tudo. E o Ted ser o Ted, não é um QB nada demais, não é um QB horroroso, mas também não é um QB bom. E os kickers, eu acho que dá para escalar o butt kicker, como é que é o McManus, eu acho que o script não vai ser muito favorável a ele. Exatamente, eu faria essa análise igualzinho, eu não nada a acrescentar, faria igualzinho, tô super dentro do Jeudy, fugindo do Sutton, igual o diabo foge da cruz também. É isso aí. Pior que pro Sutton em Fantasy, né? Ele renovou o contrato. A gente não sabe, de repente vai ser o Rodgers ano que vem, quem sabe? Mas aí ele vai ganhar valor. Aí seria esses 3 wide receivers aí, no frente, esse ataque ia ser bom demais. Que só precisa de um QB nesse ataque aí, tem bastante jogador bom. A linha ofensiva não é boa, mas também não é ruim, então é interessante. Sim, e o Rodgers consegue conviver, né, com a linha ofensiva ruim. Ele já passou por isso muito tempo lá em Green Bay. Ele ganhou do meu 49ers esse ano, num jogo assim. Foi aquele jogo da última drive que eles passaram pro Davante Adams 3 vezes seguidas e o 49ers falou, quem diria que eles iam passar pro Davante na última drive? Quem é esse tal de Davante Adams? Nesse jogo eles estavam sem o left tackle, sem o Elkton Jenkins, né, que é o guard. O Bakhtiari eu acho que ainda não voltou, né? Ele tá fora até hoje. Então, aí de left tackle deles, que ficou o jogo inteiro contra o Nick Bosa, foi o tal do Josh Neiman, que é um famoso ninguém, né? Só que aí o Rodgers jogou bem, livrou da bola rápido, o Bosa teve 0 hits, ele não conseguiu dar um hit no Rodgers. Eu nem sabia. Eu tenho ele em uma liga EDP, que ele é o meu principal jogador EDP. Próximo jogo, então, vamos continuar aí. Vamos fechar, Bretão. O jogo... Fechar, então. Patriots e Bills, talvez o jogo que vai decidir mais coisas de playoff essa semana. O Buffalo, por incrível que pareça, é favorito por 2,5 jogos, o over-under de 43,5. Quem ganha, Bretas? Cara, eu acho que vai dar Bills. Eu acho que o Bills é mais time que o Patriots. O Patriots está mandando muito bem, ganhando alguns jogos contra times médios aí, só que eles pegaram uma tabela boa, assim. Então,
Agora que começou um trecho difícil, né? Que eles iam pegar Bills 2 vezes, Titans e Colts. Aí semana passada foi contra o Titans, né? Foi contra o Titans ou Bills? Não, foi contra o Titans, só que o que restou do Titans, né? Isso, exato. E aí pega Bills agora, semana que vem acho que é Colts e depois Bills de novo. Então, não, é Bills by Colts e Bills. Isso, então é isso daí. Então fica interessante, cara. É o teste de ferro mesmo pro Patriots, né? E agora começando contra essa defesa do Bills, que tá jogando igual a defesa de 2019, né? Que foi a melhor defesa da liga. Esse ano o Bills é o melhor time da liga defendendo QB, o melhor time da liga defendendo wide receivers, o terceiro melhor time da liga defendendo tight end. Ou seja, passar contra o Bills tá meio impossível, né? E correr contra o Bills também não é uma boa ideia. Eles são o sexto melhor time defendendo running back. Então, assim, é um cenário péssimo para todos os Patriots. Né? Eles são o sexto porque o Jonathan Taylor fez 50 pontos, né? Se a gente tirar esse jogo, provavelmente eles são os melhores, né? Exatamente. No top 3. Então não tem ponto de correr. Eu acho que o Belichick vai tentar correr com a bola mesmo. Só que agora uma coisa que é importante também é o Davis White não joga, né? Ele estourou o joelho, acho que foi ACL. Tá fora da temporada. Então, aí agora vamos ver que vai sair Davis White para entrar Dane Jackson. Já muda as coisas, né? Então, vamos ver aí, mas eu tô confiante no Bills. Tô fugindo de todos os Patriots nesse jogo. Jacoby Myers eu ainda acho que é um flex interessante. Nelson Aguilar eu não confio. O Kendrick Bourne, quer dizer, eu não confio. Kendrick Bourne tá num dos reviravoltas mais loucas da temporada. Ele é wide receiver 23 no ano, mas acho que não dá para confiar no Kendrick Bourne, nem flex, eu acho, para mim. E o Hunter Henry tentar contar com um touchdown, mas de modo geral eu estou evitando todos os Patriots, porque igual eu falei, o Bills defende contra todo mundo muito bem. Do lado do Bills, a gente comentou mais cedo, né, jogo de Libertadores, e o Belichick vai tentar marcar o passe muito. Então eles vão duvidar que os Bills vão conseguir correr com a bola. E normalmente o Patriots já é um time que defende muito bem o passe e médio para ruim defendendo a corrida. Então agora, se eles se comprometerem mais ainda a defender o passe, fica um jogo ali interessantezinho para os running backs do Bills, que é o Matt Breida e o Devin Singletary. Eu acho os dois meio pau a pau ali, e eles ficariam como running back 2 baixo, flex alto, nessa faixa aí para mim. Quarterback, Josh Allen, se você vai escalar, sabendo que não é um confronto muito bom. Stephon Diggs vai escalar mesmo, sabendo que não é um confronto muito bom. Dawson Knox, eu não gosto muito do confronto dele, porque o Patriots defende bem tight ends. Você conta com um touchdown, na verdade é o que você sempre conta praticamente com o Dawson Knox. Só que não é um confronto bom. Eu tô colocando ele mais abaixo no meu ranking de tight end, ele é meu tight end 12, se eu não me engano. E geralmente eu costumo colocar ele um pouco mais alto. E um cara aí que eu acho que é um sleeperzinho interessante é o Cole Beasley, porque o Cole Beasley, se o Bills Mafia estivesse aqui no chat, ele poderia confirmar pra gente, ele é sempre o cara da segurança do Josh Allen. Então, num jogo que as coisas estão difíceis, assim, eu acho que é interessante pro Cole Beasley. O jogo, por exemplo, contra o Jaguars, que a defesa do Jaguars anulou o ataque do Bills, né, surpreendente, o Beasley pontuou bem. Por quê? Porque estava um jogo difícil, aí o Allen acaba forçando a bola no Beasley. Isso é uma cena que a gente está vendo repetidamente. Então, eu gosto mais do Beasley do que do Emmanuel Sanders para essa semana. Sanders eu acho um confronto ruim para ele. O J.C. Jackson está muito bem, os corners do Bills estão muito bem mesmo. O Emmanuel Sanders está deixando a desejar há muito tempo já, né? Eu acho que eu até chutei ele numa liga que eu tinha que estava precisando de um jogador e ele não estava correspondendo. Esperando. Vamos ver se o Zach Moss volta aí, mas já estou desistindo do Zach Moss para essa temporada. O Bills já fez isso, então tá complicado confiar nele. Cara, foi uma montanha-russa essa temporada do Zach Moss, hein? Parecia que ia ser, não ia, aí depois parecia que ia demais da conta, aí depois ele já virou ruim de novo, loucura. O Bills não consegue correr com a bola, né? Aí eles estão tentando de tudo que é jeito. Vamos ver se essa semana eles vão conseguir correr contra o Patriots, que eles vão precisar. Eu também acho que eles vão precisar muito da corrida. Vai ser difícil. E eu gosto, o Matt Breida jogou no 49ers, né, uns 3 anos, eu gosto muito do Breida, eu acho ele o melhor. Sim, eu até falei na discussão, o problema do Matt Breida é que sempre quando a gente começava a confiar nele, ele se quebrava, né? Aí ele fazia uns jogos absurdos quando ele não ia jogar, assim, todo mundo, não, ele não vai jogar, aí ele jogava e arrebentava, aí na semana seguinte ele vai jogar, quebrou. Os problemas de lesões dele foi o que atrapalhou ele no 49ers, que ele era muito bom no 49ers.
Aí, então, ó, Bretas, então responde essa última pergunta do Igor aí. Jordan Howard ou Stevenson? Você que falou do Stevenson. Se nevar, o jogo será corrido, o jogo corrido será mais utilizado, favorecendo o Stevenson? Tem que ver se o Miles Sanders não joga. Se o Miles Sanders jogar, eu prefiro o Stevenson. Se o Miles Sanders não jogar, eu prefiro o Jordan Howard. O Eagles pega o Jets, né, que é a pior defesa corrida da liga dos últimos 2 anos. Só que se o Sanders jogar, vai ficar aquele backfield de 3 pessoas, aí eu acho complicado. Então eu preferiria o Stevenson. Se o Sanders não jogar, é Jordan sem sombra de dúvida. O único problema é que o Jordan Howard também está sem treinar, né? Tem que ficar de olho que ele também é dúvida, então fica aí para prestar atenção. Amanhã, se ele não treinar, aí já tem a resposta. O bom é que domingo você sabe se ele não joga ou não, né? O Stevenson só joga depois. Dá para ter essa certeza. Então, fechamos a rodada. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigado. Quem está ouvindo a gente no podcast. E aí, Bretas, qual é sua nota final? Gostei demais de falar de futebol americano aqui. Esqueci essas foguetaiadas do Atlético aqui que estão na minha janela. Agora eu já posso terminar a live, graças a Deus, fechar não meu tem hora para acabar, viu, Beto? Respirar fundo e ir lá na janela xingar atleticano. Esse que é meu programa. Você tá na casa do inimigo, né, Breto? Você é flamenguista, queria estar... E na sua faculdade deve ter um monte de atleticano também, né? Meu pai já estava zoando. Eu falei que ele estava fazendo buzinaça aqui na minha janela. Meu pai falou, vai, esquenta água fervida numa panela e joga. Outro flamenguista também, meu pai. Ele já meteu essa já. Às vezes dá vontade de fazer isso mesmo. Eu morava no Rio, quando o Flamengo era campeão, também passava por essas coisas. É foda. E aí, Natanael, nota final aí. Daqui a pouco tem esse jogo aí, já tá a televisão ligada aí. Meu palpite é vitória 27-21. Anotem aí. E a gente vai ganhar hoje, se Deus quiser. Vamos voltar. Tem que ganhar, né? Tá precisando. Vamos voltar com tudo para ganhar essa divisão e ir para os playoffs. Isso aí. Tomara. Cuidado com o Taysom Hill, viu? Se perder hoje já começa. A sorte do Cowboys é que o Eagles conseguiu perder pro Giants, né? Senão eu acho que ia ficar bem encrencado. Mas tem 2 jogos, confrontos diretos ainda. A NFC East tá boa, que no final é praticamente só confronto entre ela. Vai ser um pega pra capar danado no final da temporada. E vou deixar meu destaque final até para puxar o que o André, que o Júnior falou aí, ó. O André ficou em casa, não veio fazer a live para ficar isso aqui, ó. Grêmio 2-0 pro São Paulo. O André é o maior pé frio da história do planeta, que todo jogo que ele vai assistir o São Paulo perde. Eu não sei porque que ele ainda não parou de fazer isso. E na live dá certo. Quando ele tá na live, tem bons resultados. A única vez que teve jogo de São Paulo e São Paulo ganhou foi que ele participou da live. Ele ficou até comemorando o gol. Então, meu destaque final vai pro André, seu pé frio danado. Vem fazer live a próxima vez. Desiste disso aí, que você tá afundando o São Paulo. São Paulo só não caiu porque a Liana não deixou ele ir pro jogo semana passada, senão tava aí, passando sufoco. Exatamente. Agradecer ao Igor, valeu, rapaziada. Valeu. Fala aí, Brito. Não, é isso aí, valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí, boa noite. Então, boa noite, galera. Até mais aí, até semana que vem.